Opa, boa noite, agora sim. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Estamos mais uma vez aqui, mais uma live extra, né? Já está com quase mais de 25 horas, eu acho, né, de conteúdo aí para esse treinamento. Aqueles que estão acompanhando estão vindo juntos, né? Passo a passo, um pouquinho de cada vez. Agora, aquele pessoal que não acompanhou e olha para trás e vê aquela quantidade de informação, né? Assusta, né? Mas é isso daí. Então, boa noite a todo mundo. Eu pedi para vocês colocarem aí, se for possível, de onde vocês são, as pessoas já estão colocando. E qual que é a maior dificuldade de vocês com a dor que vocês sentem? Vai colocando aí, porque hoje eu trouxe um convidado, cara espetacular. Ele vai mostrar um método, né? Ele vai explicar isso tudo direitinho, que é a comunicação não violenta, para ajudar vocês no manejo da dor. Tá? É uma visão bem legal mesmo. O nome comunicação não violenta expressa muito bem o método, e vocês vão conhecer esse grande amigo aí. Como eu falei na quinta, né? A nossa vida ela fica muito melhor quando a gente está junto de pessoas que a gente gosta, que a gente troca ideia, que a gente está sempre se desenvolvendo, né? Ficar perto de pessoas que trazem a gente para baixo, que só usam a gente, não é tão legal assim, né? Então, estou mostrando para vocês o quanto é possível a gente estar junto de pessoas que estão sempre nos ajudando, nos apoiando, e é dessa forma a vida fica mais leve, certo? Principalmente para vocês que estão vivendo aí com a dor, né, já há muito tempo, né, e essa dor ela acaba sobrecarregando as atividades de vocês, porque vocês têm a consciência de que tem que fazer as coisas, que não tem quem faça, né, e aí vocês acabam se sobrecarregando. E é por isso que esse treinamento que eu passei para vocês, né, ele mostra exatamente, né, essa consciência de que a gente está se sobrecarregando e que precisa parar um pouco. Eu trouxe uma visão baseada no corpo, né, para a gente notar o corpo lá travado e tentar baixar a bola. Só que tem várias formas, na verdade, né, para você conseguir ter essa ideia, né? Uma delas é a comunicação não violenta, que eu estou doido para falar sobre o que é, porque é um tema muito bacana, mas eu vou deixar o nosso convidado hoje falar, tá? Eita, o pior dor é a dor na alma. É verdade, viu, Ana Carolina? Realmente a dor na alma é bem difícil, porque é algo que a gente não consegue resolver assim, né? Mas se você assistiu a aula 2, eu falo um pouco sobre isso, tá? Só que ao invés de eu chamar a alma, eu chamei do espírito, né? Que não tem nada a ver com a alma no sentido figurado, né? Tem a ver mais com um outro nível de consciência, ok? Mas, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa, mas é isso aí. Então, ó, se preparem, porque hoje o tema vai ser um tema muito legal. Conto com vocês, né, para estarem fazendo as perguntas, tentando encontrar a forma ideal para cada um de vocês. Esse conceito é um conceito muito bacana. Se vocês se conectarem com esse conceito, vocês vão poder seguir o nosso convidado de hoje. Eu
vou deixar aqui tudo para vocês, igual a gente fez com o Alessandro, porque dessa forma a gente vai ampliando, né, o nosso conhecimento e os nossos contatos, né? A gente vai se aproximando de pessoas que podem nos ajudar, e aí a gente, sendo ajudado, a gente pode ajudar mais gente. Olha que legal. A famosa corrente do bem, né? Tinha um cara que, eu esqueci o nome dele, né? O Jaime até deve conhecer ele, que falava que gentileza gera gentileza, né? Não sei se vocês já viram isso nas paredes. Eu acho que isso é mais aqui no Rio, agora também não sei. Mas ele pode, se ele souber, ele vai falar com vocês. Então, não sei se o Jaime já está aí. Está aí, Jaime? Entra aí com a gente. Fala, Boa, Jaime. Boa noite, cara. Obrigado aí pela sua presença, né? Aceitou prontamente o convite, que na verdade é mais um desafio, né? Mas eu sei que você vai dar conta, você tem muito conhecimento. E vou apresentar aqui o Jaime, ele vai falar um pouco sobre ele. Tá aqui, ó. Aqui tá o... Aqui, assim, ó. Tá o link dele, vocês podem seguir lá no Instagram. O cara é sensacional, tem várias dicas lá também, mas ó, por enquanto agora é aqui, hein? Ouve o que ele tem para falar para vocês, que hoje vai ser fantástico. Contigo, Jaime, fala aí. Valeu, Tanaka. Muito, muito, muito obrigado por esse convite. Muito obrigado por esse desafio de falar sobre a dor e associar a comunicação não violenta a isso. Eu acredito muito que a gente pode olhar diferente para a nossa dor e a comunicação não violenta pode contribuir tanto para isso como para a vida de vocês. Então, gratidão pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e estamos juntos. Vamos junto aí para que a gente possa ampliar os olhares, né, da tua audiência aí, para que eles possam, talvez, olhar e tomar alguns caminhos referente à dor, à sua vida, a sua parte pessoal e também profissional, quem sabe. Legal, então, Jaime, você falar isso. Você fala isso. Apesar da gente ter chamado o pessoal aqui para falar sobre como se relacionar com a dor, isso aqui é uma aula para a vida, hein? Para a vida de vocês, hein? Quando eu falei lá sobre o vídeo do legado, é exatamente isso. Não adianta funcionar em algumas coisinhas e não funcionar no resto. A gente tem que treinar para se desenvolver, para a gente conseguir ter realizações em vários contextos, não é isso, Jair? Inclusive, eu acredito que está tudo conectado, né, Tanaka? Né? Não tem como separar alma, corpo, espírito, mente, né? Estamos conectados, inclusive todos nós, eu acredito muito nisso. A neurociência, né, que você é doutor nisso, já provou isso também. Então, inclusive está relacionado, eu recebi um vídeo essa semana de neurociência em relação à empatia, como funciona no nosso cérebro. Achei maravilhoso isso. Então, está tudo conectado. Maravilhoso. Isso aí. Então, vamos lá. Fala aí, Jaime, o que você tem para trazer para a gente aí? Vou deixar você sozinho. Hein? Valeu. Então, vamos lá. Pessoal, boa noite a todos, a todas. É um imenso prazer poder falar sobre comunicação não violenta e contribuir de alguma forma com a vida de vocês. Ninguém merece, né, viver na dor. E existe dor física, existe dor emocional. Então, eu acredito que a comunicação não violenta, não sei se vocês conhecem, eu também já vou dar um contexto aqui, é o Marshall Rosenberg, que é o criador dessa filosofia de vida. Eu falo que não é técnica, que não é teoria, apesar da gente poder chamar disso também, mas a comunicação não violenta, ela é uma filosofia de vida. Então, ele disse que nós somos mais violentos, muitas vezes, na palavra, no pensamento, do que fisicamente. Quando a gente associa a violência, a gente pensa logo em agressão física, porém não é só isso. E aí eu faço uma pergunta para vocês: será que somos violentos com nós mesmos? E o que isso tem a ver com talvez algumas dores que vocês estão passando? Tanaka, né, tem um ótimo treinamento aí relacionado a isso, a dor, então, e a outras coisas muito mais, não é só isso. Então, a comunicação não violenta do Marshall Rosenberg, esse americano, inclusive ele faleceu há apenas 5 anos, ele disseminava essa filosofia em mais de 65 países, inclusive no Brasil.
E eu fiz contato com a comunicação não violenta exatamente há 5 anos atrás, e até hoje eu não parei mais de estudar sobre ela, de tão transformador que foi a comunicação não violenta na minha vida. Na minha comunicação, não é só comunicação, nos meus relacionamentos, todos nós vivemos de relações, somos seres relacionais. Nós atendemos às nossas necessidades nas nossas relações, principalmente, não só, mas principalmente. E aí, pensem numa relação não muito boa consigo mesmo, e aí a gente pode já pensar aí o que acontece com o nosso corpo, e pensem nas relações não boas com os nossos entes queridos, com as pessoas que estão ao nosso redor, seja na empresa, seja em casa, seja na família. É onde a gente se alimenta de necessidades, principalmente necessidades emocionais. E aí a gente já começa a pensar o quanto é importante a gente saber se comunicar, porque o como a gente se comunica impacta diretamente no outro. Então vamos olhar um pouco para essa comunicação não violenta. Primeiro preciso falar um pouquinho para vocês, então, que a comunicação não violenta vocês podem utilizar em qualquer relação. E vocês não vão utilizar a comunicação não violenta o tempo todo. A gente precisa cuidar para não cair nisso também. Então, o que eu falar aqui para vocês, também quero fazer um acordo com vocês. Se não fizer sentido, se você não entendeu, joga a pergunta ali no chat que o nosso amigo Everson aí, que está nos bastidores, ele coloca a pergunta aqui na tela e a gente responde. Se a sua pergunta não foi respondida, não foi escolhida, copia e cola, coloca ali de novo, que a gente está aqui para ajudar vocês. Então, vamos entender um pouquinho essa comunicação não violenta. A comunicação não violenta, ela tem esse nome, inclusive, que é curioso, chama muita atenção das pessoas, está começando a ser mais conhecida agora, porque tem muita gente no Brasil começando a disseminar isso. Ela tem 3 pilares importantes para que a gente possa realmente olhar para nós mesmos. E um dos principais pilares da comunicação não violenta, eu vou dizer para vocês que é um dos principais para que vocês possam realmente melhorar a vida de vocês e diria até melhorar a condição física de vocês. Esse pilar é a autocompaixão. E aí, quando a gente fala autocompaixão, auto é com nós mesmos. A compaixão com o outro, sim, é importante, mas antes da gente oferecer compaixão, nós precisamos ter compaixão por nós mesmos. E aí já vem algumas perguntas. Como eu me relaciono comigo mesmo? Eu gosto de mim? Eu acho muito que a autocompaixão tem a ver com aceitação. Eu me aceito do jeito que eu sou? Eu sempre digo para as pessoas: você é a melhor pessoa para ser você mesmo. Muitas vezes a gente sofre muito com a comparação. Ah, porque o outro tem isso. Ah, porque o outro tem um corpo mais bonito, tem um carro melhor, é mais estudado. E aí, nesse momento, já entra a comunicação não violenta, que o Rosenberg diz que a gente começa a se julgar. A gente começa a jogar chicotadas em nós. E aí isso dói muito. E aí vocês acham que o corpo não sente esse julgamento que a gente faz de nós mesmos, né? Que nós não damos conta, que nós não merecemos determinadas coisas, que talvez eu não dei conta disso porque eu não sou bom o suficiente, porque eu não sou perfeito, porque eu não acerto. Então, isso tudo são julgamentos que a gente faz com nós mesmos, e isso é como se fosse chicotadas no nosso corpo. E aí, como é que a gente se relaciona com a gente mesmo? A gente gosta de ficar sozinho com a gente mesmo? Se você tivesse você mesmo como a sua companhia, você gosta de você? Então, a autocompaixão tem a ver com não se julgar tanto. É importante dizer aqui, né, que o julgamento ele é biológico, ele não é vilão. O julgamento ele vem para nos proteger, porque a gente precisa saber o que é perigoso, o que é bom, o que é ruim, né? O que é certo, errado em determinados momentos. Já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, o julgamento não é um vilão. A gente vai julgar aqui dentro, mas a gente precisa começar a observar os julgamentos que a gente faz com a gente mesmo. Porque se eu me julgo muito, provavelmente eu julgo muitos outros também.
e isso é um comportamento inconsciente, que eu não vou perceber. E aí eu faço sem perceber. E aí, se eu julgo o outro já entra em modo defesa, ele precisa se defender. E aí, como é que começam as nossas relações? Ter boas relações também com os outros é importante para a nossa saúde física, mental e psicológica. Então, a autocompaixão começa em se julgar muito menos. A gente conseguir, se a gente se julgar, começar a observar, opa, me julguei? Não, eu preciso ter autocompaixão comigo. Então, a gente precisa começar a se relacionar melhor com nós mesmos. Se caso eu ainda não me relaciono. A dor, né? Às vezes eu acho que isso é normal, a dor. Para mim, normal é não ter dor. Então, se eu tenho dor, o que será que tem por trás disso? Então, comecem a conectar aí, né? A gente vai fazer conexões aqui do que a dor tem a ver com eu me relacionar bem comigo mesmo. Por exemplo, tem uma frase que eu adoro muito usar, eu já vou responder. Não sei se isso aqui é um comentário ou uma pergunta. Dificuldade de parar o treinamento. Às vezes estou bem em treinamento, aí paro por um tempo, percebo e retorno, tenho que ser vigilante comigo mesmo. Exatamente, Lourdes. Nós precisamos ser vigilantes com nós mesmos, dos nossos pensamentos, das nossas ações, apesar de que os nossos comportamentos, a maioria é inconsciente. Então, nós temos padrões. Lá na nossa infância, a gente aprendeu algumas estratégias de sobrevivência, a forma de ser reconhecido pelas pessoas, porque nós temos necessidade de reconhecimento, e aí essas necessidades, a forma como a gente tenta supri-las, ficam inconscientes. Então, e a gente aprende a julgar lá na infância também. Então, a gente expressa o nosso julgamento. Esse é o problema, não o problema do julgar. Se eu julgar e conseguir expressar sem julgar, aí eu estou sendo menos violento na visão da comunicação não violenta. Então, uma frase que eu gosto muito, que eu ia falar, é a seguinte, que um grande amigo meu falou uma vez. Muitas vezes a gente faz atividade física porque a gente não gosta do nosso corpo. Eu preciso melhorar o meu corpo. O meu corpo não está legal. Ou estou obeso, ou estou encarangado, não estou flexível, ou seja, vou fazer atividade física porque eu não gosto do meu corpo. E aí ele falou o seguinte, ele inclusive trabalha com atividade física. Faça atividade física porque você gosta do seu corpo, porque você gosta de você. E aí, a mudança no seu corpo vai ser apenas uma consequência. Então, a autocompaixão tem a ver com se relacionar bem com o seu corpo. Inclusive, agora algumas pessoas têm um corpo com alguma dor, né? Alguma dor crônica, muitas vezes. Mesmo assim, eu preciso me relacionar bem com o meu corpo. Então, eu preciso fazer algo para me relacionar bem com ele. Então, acolher essa dor, né? Vou falar um pouquinho mais para frente aí, como acolher essa dor. Então, a gente precisa entender que esse é o nosso veículo para a gente viver essa experiência aqui na vida terrestre, vamos dizer assim, né? Temos o mundo espiritual, acredito eu, e temos essa vida, essa experiência terrestre que nós estamos vivendo aqui. Isso aqui é o nosso corpo, que a gente pode viver experiências aqui na Terra. Então, como eu estou me relacionando com o meu corpo? Eu me amo? E aí já jogo sempre para os grupos, para as pessoas já começarem com afirmações de autocompaixão, que é assim, ó, eu vou fazer comigo mesmo. Eu, Jaime, sou a melhor pessoa para ser o Jaime. Eu me amo. Vou repetir. Então, repitam com o nome de vocês aí. Ou escrevam no chat, se quiser escrever no chat aí, ó. Coloquem no chat. Eu, Jaime, né, o seu nome daí. Eu, Jaime, sou a melhor pessoa para ser o Jaime. Eu me amo. Então, nós precisamos começar a se amar do jeito que nós somos. Só vem para vocês experiências, coisas, problemas que vocês dão conta de fazer. Então, acreditem nisso. Vocês são a melhor pessoa para resolver qualquer tipo de problema que apareça para vocês. Inclusive, essa dor que está vindo aí, que vocês podem estar passando, você precisa acolher essa dor. Essa dor talvez veio por algum motivo. O que tem por trás dessa dor? Por que será que eu tenho essa dor? Entender também de onde vem a dor é importante para que eu possa lidar com ela. E não se identificar com a dor. Porque se eu me identificar com a dor, eu vou ser, talvez, vítima da minha vida. E aí eu sou assim, é normal ser assim. Essa dor é porque eu tenho determinada idade.
e aí eu entro numa zona de conforto e fico apenas com a dor, e não tomo nenhuma ação através disso. Lembrem-se, você não é essa dor. Você é muito mais do que essa dor. Você é um ser único que está aqui por algum motivo e você não é essa dor. Essa dor faz parte de algum desafio que você precisa enfrentar ou de enxergar alguma coisa que está por trás dessa dor. Talvez essa dor, inclusive, seja emocional. Vou dar um exemplo da minha própria mãe. Minha mãe tem dores no corpo, era suspeita de fibromialgia, mas é quase fibromialgia, não é? Mas ela tem dor todos os dias também. Ela sempre se considerou uma mulher forte, então ela aprendeu dos pais dela que ela precisava ser forte, enfrentar a vida, não pedir ajuda, você tem que dar conta, porque a vida é difícil. Talvez vocês ouviram também frases assim: a vida é difícil, a vida não é fácil, a gente precisa dar conta, faça tudo o que você dá conta, né? Se você pedir ajuda, você é fraca. Então, ela precisava se demonstrar forte. Então, ela carregou muito peso nas costas. E o que o corpo dela está sentindo agora? O que o nosso corpo está sentindo? Então, por precisar aprovação dos pais, lá na infância, na adolescência, hoje ela carrega, né, o corpo dela não aguentou mais. Então, esse peso todo que ela carregou de precisar mostrar que ela é forte, que ela dá conta de tudo, talvez agora o corpo dela está reclamando. Então, é bom pensar como é que foi a minha infância, o que eu precisava para ser reconhecido pelas pessoas, o que pode estar causando a minha dor. Porque quando eu acolho essa minha dor, aí eu posso reconhecer ela. A partir do momento que eu reconheço ela, né, eu valido ela, opa, eu tenho essa dor. Então, da onde ela vem? Né? Eu preciso reconhecer o que está por trás dela. E se eu puder descobrir de onde vem, então, nossa. E aí eu começo a lidar um pouco diferente com isso. E lembrando também, né, que essa dor é física, sim, nesse momento, mas pode ter vindo de algo emocional. A compaixão, alguns autores dizem que é uma qualidade do coração. Olha só que maravilhoso isso, né? A compaixão que a gente precisa ter por nós mesmos é o desejo que a gente não sofra. Ninguém quer sofrer. Lá na infância, a gente fugia da dor, do sofrimento. E quais foram as estratégias que a gente adotou? Será que essas estratégias que nós adotamos, elas foram saudáveis? Para que a gente pudesse hoje ter um corpo saudável? Porque o que eu carreguei lá na infância, a minha vida toda, talvez agora esteja surgindo no meu corpo. E a partir do momento que eu reconheço, eu consigo entender. Ok? Tá fazendo sentido para vocês? Então, é importante, esse pilar da comunicação não violenta é a autocompaixão. É importantíssimo essa autocompaixão. Olha, a Josilda botou, ó, eu, Josilda, melhor pessoa para mim, meu amor, eu me amo. Isso aí. Legal, Josilda. Show de bola. Uma pergunta que eu faço para vocês. Lembram que eu falei para vocês assim, ó, como é que você se relaciona com você mesmo? Se você não se ama, se você talvez não tenha uma autoestima tão alta sobre você mesmo, lembrando que você é a melhor pessoa para ser você mesmo e que só depende de você ter ações para se relacionar bem com você. Se você tem dificuldade de se relacionar com você, olhe para a relação com seus pais também. A relação com seus pais é importante para você se relacionar bem. Bert Hellinger, criador das constelações familiares, que a gente perdeu em 2019, um alemão, ele fala, né, na constelação, que se a gente não se relaciona bem com os nossos pais, nós vamos ter dificuldade também de se relacionar com nós mesmos. Então, assim, independente de seu pai estar aí ou não estar aí, né, sua mãe, eles não estão mais aí ou estão, ainda dá para perdoar eles. Através da oração, através da meditação, você consegue perdoar eles. Os seus pais, eles fizeram o que eles deram conta, da maneira que eles aprenderam. Às vezes a gente julga os nossos pais também. Porque se eles tivessem feito assim, eu seria assim. Não, você viveu exatamente a experiência que você precisava viver. Então aceite isso também. Pode ter sido o pior pai, pode ter sido a pior mãe na sua percepção,
mas talvez eles fizeram o que eles deram conta, o que eles tinham a partir do nível de consciência deles. Então, se você conseguir praticar o perdão, se você não tem uma boa relação com seus pais, a sua vida, na minha opinião, e com feedbacks de experiência de muitas pessoas que praticam a constelação, por exemplo, que a constelação também está ligada com os princípios da comunicação não violenta, melhorando a relação com os pais, você vai ter uma vida mais leve e você vai conseguir se relacionar melhor com você mesmo. Então, pensem nisso. Se vocês tiverem dificuldades de relação com seus pais, talvez seja uma grande oportunidade de vocês reverem essa relação, independente deles estarem aí ou não. Se eles estiverem aí, fica mais fácil de acessar eles. Se eles não estiverem aí, pense neles, perdoe eles na oração, na meditação, da forma de vocês, tá bom? Então, às vezes a dificuldade de relacionamento com você mesmo pode vir disso também. Então, é um pilar super importante. Ame a si mesmo. Tenha amor por você mesmo. Você é do jeitinho que precisa. O Bert Hellinger fala também, amar o que é. Amar o que é, exatamente o que precisa ser. Você não vai ser igual a outra pessoa. Você não se compare também a outra pessoa, porque a comparação também gera sofrimento, e isso tudo pode gerar também uma dor crônica, uma dor física, se você ficar sofrendo muito tempo, porque emocionalmente o nosso corpo responde. Comunicação não violenta trabalha muito os sentimentos, as emoções, que é um dos componentes principais da comunicação não violenta. A partir do momento que a gente não expressa também as nossas emoções, que a gente não fala o que está sentindo, que a gente guarda para nós, o nosso corpo ele vai responder. Então, se eu guardo muitas intrigas, se eu guardo muitas frustrações, muitos incômodos, e eu não falo com a pessoa, eu não me relaciono bem, eu fico, que nem eles dizem, né? Engolindo sapo, uma hora seu corpo vai responder. As emoções estão diretamente ligadas ao nosso corpo. O nosso corpo ele dá um feedback. Só para vocês saberem, para trazer uma luz para vocês. Quando você fica com raiva, por exemplo, quais são as expressões que acontecem no seu corpo? Você pode ficar com raiva, né, e suar. Você pode ficar com raiva e tremer. Você pode ficar com raiva e ganhar uma dor de barriga. Então, olha onde é que aparecem as nossas emoções. Né? As 5 emoções básicas, que são a raiva, o medo, a tristeza, a alegria e o nojo, né? Segundo Charles Darwin. E aí tem um autor chamado Eric Berne, numa linha da psicologia, que fala que tem o afeto também. Mas essas 5 emoções básicas aparecem no nosso corpo, sem a gente convidar. Então a gente não controla isso, mas a gente precisa reconhecer, por exemplo, se eu estou tremendo, opa, estou com raiva. Eu reconheço e consigo lidar com ela. Eu respiro, me acalmo, me acomodo, e aí eu vou falar com alguém. Porque se eu for falar com raiva, nós vamos ter uma comunicação violenta, segundo a CNV, que é comunicação não violenta, segundo Marshall Rosenberg. Então, olha a importância das emoções também para a gente se conhecer. Tá fazendo sentido, pessoal? Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, vão falando aí para mim, que eu já complemento e vou encaixando aí. Outra coisa importante, né? Então, primeiro pilar, autocompaixão. Segundo pilar, autenticidade. Se vocês quiserem colocar aí no chat o que é autenticidade, na opinião de vocês, não tem certo ou errado, aqui a gente não está para julgar ninguém. Coloque aí o que é autenticidade. Por que será que ela é importante para a nossa vida? Por que será que ela é importante para a gente também não ter dor? Será que tem a ver a autenticidade com a dor? Que pacto aí que a gente precisa, né? Que acordo a gente precisa fazer com nós mesmos? O que é autenticidade? Coloque aí no chat se vocês quiserem colocar. Às vezes é uma pergunta não muito comum das pessoas fazerem, né? O que é ser autêntico? Olha aí, ó, tá aí a pergunta na tela. O que é ser autêntico? Tem uma frase que eu gosto muito, da Brené Brown, uma americana, viva ainda, que estuda muito também sobre culpa, vergonha, sobre vulnerabilidade, e ela diz assim, ó, a Valquíria botou ali, ó, ser quem você é, né? Ser quem você é. Exatamente sobre isso, Valquíria. E o que eu sou? E aí a gente precisa se perguntar,
Quem sou eu? Uma pergunta difícil de responder muitas vezes. Nós podemos ser muitas coisas, mas quem sou eu realmente? Uma dica para a gente entender quem nós somos também é ir lá para a nossa infância. Como é que foi a sua criança? Todos nós temos uma criança interna que muitas vezes precisa ser curada. Se essa criança interna sofreu muito lá na infância, sofreu algum abuso, sofreu alguma agressão, isso está aí no nosso corpo. E aí, se eu não reconhecer isso, se eu não trabalhar isso, pode vir em forma de dor crônica. E aí eu preciso, e como é que eu trabalho isso? Né? Primeiro, reconhecendo que eu tive uma agressão, por exemplo, lá na minha infância, e aí eu preciso tratar isso também, né? Para que, lógico que a dor, né? A dor crônica a gente tem como tratar através da atividade física, através do treinamento do Tanaka, tudo isso é complementar. Tudo isso, nada, não existe fórmula mágica. Existe a ação de quem está sentindo a dor. Quando você toma ações diferentes, você vai numa terapia, por exemplo, faz um curso que trabalha o seu corpo também, né? Porque a gente precisa ser flexível. O Joseph Pilates, né, o criador do Pilates, ele fala que quanto mais flexível eu sou, mais jovem eu sou. Então, como está a sua flexibilidade? Então, vamos voltar para a autenticidade, que é importante, né? Reconhecer, então, lá na infância quem nós fomos. A Brené Brown fala assim, ó, é a prática diária de deixar de ser quem nós achamos que devemos ser e abraçar a nós mesmos. Vou repetir, porque é uma frase maravilhosa. A autenticidade é a prática diária de deixar de ser quem a gente pensa que deveria ser e abraçar a nós mesmos. Ou seja, expressar o que eu estou sentindo, expressar realmente o que eu acredito, agir de uma forma que eu realmente acredito que faz sentido para a minha vida, não ficar fazendo as coisas para agradar os outros. Então, se eu vivo em função de agradar os outros, de quem eu estou esquecendo? Estou esquecendo de mim. E isso dói muito também. Dói emocionalmente e pode virar uma dor crônica também. Então, é bonito ajudar os outros? Claro que é. Maravilhoso. É divino isso. Porém, o exagero de ajudar apenas os outros e esquecer de nós mesmos. Fica pesado ajudar todo mundo e esquecer de si mesmo. Nós precisamos estar bem com nós mesmos. Então, a gente faz coisas para agradar os outros. E a gente faz coisas, às vezes, também, por exemplo, outro peso, né, que a gente deixa de ser autêntico é talvez a perfeição. Eu não posso errar. Eu preciso ser perfeito. Eu preciso dar conta de tudo. Eu não vou dizer que está difícil de fazer, não vou pedir ajuda, porque eu sou perfeito. Eu quero acertar, eu quero ser o melhor. Você pode ser o melhor, mas seja sempre melhor que você mesmo. Não melhor que os outros, porque daí a gente entra na comparação de novo, entra na competitividade. E essa competitividade também pesa bastante, porque quando a gente compete, um ganha e outro perde. Não é uma relação ganha-ganha. Não, nada contra, né? Esporte, competição, existe a competição saudável também, mas cuidem. Você está competindo, é o ego que está competindo? Quem é que está competindo? A gente precisa cuidar com a forma que a gente se compara com os outros. Então, a perfeição é como se fosse uma armadura. A gente veste uma armadura para ninguém ver que a gente errou. A gente tenta se proteger. Só que essa armadura pode pesar 20 toneladas. E aí a idade vai sentir lá na frente. E aí talvez eu ganhe dor nos ombros, dor nos pés, dor nos joelhos. Eu começo a ter uma dor que veio lá de trás, foi construída por mim mesmo. Então, é importante a gente saber que se a gente veste uma armadura, a armadura geralmente é pesada. E aí, quando eu tento me proteger, essa estratégia me deixa invisível, as pessoas não me veem, as pessoas não se aproximam de mim. Eu recebo muito menos amor, porque se eu estou querendo ser o melhor, se estou querendo me proteger, eu não posso errar, talvez isso afasta um pouquinho as pessoas. É um perfil de personalidade, tem pessoas que gostam da perfeição, nada de errado, o problema da perfeição é que a gente não atinge a perfeição, a gente atinge a excelência. Quem gosta de ser perfeito, tem vários talentos, e é maravilhoso isso. Então, esses talentos, o problema é que é exagerado. A pessoa é tão comprometida, muitas vezes, quer dar conta de tudo, quer entregar o melhor, mas ela fica sofrendo
por causa disso e se cobrando muito. Então, se cobrar muito também tem a ver com a autocompaixão, né? Se eu me cobro muito é porque eu estou dizendo que eu estou errado, que eu tenho culpa de alguma coisa, que eu não faço alguma coisa direito. E aí eu começo a me julgar. E a partir do momento que eu começo a me julgar, eu não estou tendo autocompaixão comigo mesmo. Então, autenticidade também é importante a gente falar aqui, que não é falar o que eu penso. Às vezes eu falo assim para a pessoa, quer gostar de mim? Gosta. Eu sou assim, eu sou autêntico, eu falo o que vem na minha cabeça. Isso não é autenticidade. Isso é maldade. Porque a autenticidade, ela tem um limite. Qual que é esse limite, Jaime? É o limite do outro. Se eu falo algo que machuca o outro, já não é mais ser autêntico. A autenticidade, ela precisa caminhar junto com a empatia. Empatia, né? Pensar no outro, se preocupar com o outro. Porque se eu falar algo que machuca o outro, eu não estou sendo autêntico. Então, a autenticidade, ela é maravilhosa, ela nos tira um peso, porque quando eu crio um personagem, quando eu visto uma armadura, quando eu faço as coisas para os outros, não estou sendo eu mesmo. Talvez eu faça coisas que talvez eu não gostaria. Talvez eu vista uma roupa que eu acho que as pessoas vão gostar dessa roupa. Não, se vista para você. Se vista o que faz sentido para você. Às vezes tem pessoas que não tomam decisões, se não, pode escolher onde nós vamos almoçar hoje. Pode escolher o filme que nós vamos assistir, deixa tudo para o outro. E aí a sua vida, ela é guiada pela decisão do outro. Você precisa tomar a frente da sua vida também, né? Ter um balanço, né? O outro escolhe o momento, você escolhe o momento. Então, se você deixa o outro tomar a sua decisão, você vive a vida do outro. Você não vive a sua vida. Isso também machuca, porque internamente você queria fazer outra coisa, mas você não expressa. E aí você começa a ir carregando pesos, né? É como se cada uma dessas maneiras que a gente utiliza para agradar o outro, né, ou faz coisas que a gente gostaria de fazer diferente, é como se fossem selinhos, né? A gente vai grudando selinhos na gente, e esses selinhos, eles podem penetrar no nosso corpo e virar uma dor, uma doença, até um câncer, quem sabe. Então, cuidem. Olha a importância da emoção. Se você está sentindo que não gostaria de fazer aquilo, expresse a sua opinião. Até a pessoa talvez goste, porque vocês vão ter mais de uma possibilidade de escolha. Porque quando o outro toma a decisão por mim, eu não tenho escolha. Eu estou deixando o outro escolher para mim. Ok? Então, a autenticidade tem muito a ver com expressar o que você está sentindo, ser você mesmo. Como foi a sua criança? O que essa criança gostava de fazer? Você faz isso agora na vida adulta também? Então, dá uma consultada ao nosso passado, porque o passado a gente não pode ficar preso, né? Porque se a gente ficar preso no passado, a gente vai ficar doente, vai ter depressão. Nosso passado é para a gente apenas consultar de vez em quando para que a gente possa aprender sobre nós mesmos. Então, tem a ver também com autoconhecimento. Perguntas, comentários, só para eu seguir para o próximo pilar aí, que eu acho que é importante também para a gente conversar. E aí, está fazendo sentido isso que eu estou falando para vocês? Eu sou uma pessoa que tem muita necessidade de conexão, de saber se está fazendo sentido, se as pessoas estão aprendendo, né? A Margarete botou aqui, nossa, tenho que aprender. Então, essa interação, essa conexão, né? Eu trabalhava com grupos presenciais, né? Desenvolvo programas de desenvolvimento de liderança, de desenvolvimento humano, e as pessoas sempre estavam presentes. Agora a gente está aqui online, eu nem estou vendo vocês. Então, eu tenho uma grande necessidade. Então, a nossa forma de interagir é aqui pelo chat. Eu vejo a raiva como um sentimento corrupto, assim como orgulho, ciúme e ódio. Olha que interessante, Graça. A raiva é importante. As 5 emoções que eu citei antes, e a raiva é que gera conflito, e muitas vezes também nos deixa doente, se a gente não trabalhar a nossa raiva, elas estão aí para nos proteger. Elas nos dão energia, né? A raiva, ela nos dá energia também se a gente souber usar. Então, é lógico que quando eu utilizo a raiva para machucar o outro, aí não. Aí, com certeza, não é legal. Mas é importante, a comunicação não violenta, ela transforma a raiva em energia. A raiva, ela vem disfarçada com algo por trás.
e a gente pode entender o que a gente está precisando. Se eu fiquei com raiva, eu preciso me perguntar, por que eu fiquei com raiva? Por que aquilo me incomodou? Que necessidade minha que não foi atendida? A comunicação não violenta convida a gente a mudar o foco do comportamento das pessoas, que a gente julga muito o comportamento dos outros, então a gente muda o foco do comportamento para as nossas necessidades. Por trás de todo o comportamento tem uma necessidade. Por trás de todo o comportamento julgado por nós inadequado, tem uma necessidade não atendida. Fala, Tanaka. Tem uma pergunta, Jaime. Vai lá. Uma pergunta para você. Essa história da autenticidade é muito bacana, né? Às vezes eu fico me remoendo ali com essa questão, né? Pô, será que eu estou fazendo realmente, vendo a minha necessidade, ou se eu estou fazendo para agradar? Isso é muito comum, né? É muito difícil, né? Acho que é uma linha mesmo de tênue, assim, você saber diferenciar se você está se sobrecarregando pelo outro ou por você mesmo, né? Tem alguma forma da gente identificar se a gente está realmente olhando as nossas necessidades, mesmo porque uma necessidade nossa pode ser querer que a outra pessoa fique bem, né? Então, como é que é isso aí? Como é que funciona isso aí? Bem legal a tua pergunta, Tanaka, né? Porque sim, existe uma linha tênue, e por isso que é importante a gente saber, né, o que faz sentido para a gente, tá? As nossas ações, elas normalmente são estimuladas por algum motivo. E o problema é quando essa ação é motivada por algumas coisas. Por exemplo, né? Vamos falar então quais são as ações que estimulam a gente a fugir da autenticidade, por exemplo, tá? Às vezes a gente faz as coisas por dinheiro, né? Então, se a gente faz as coisas por dinheiro, a gente sofre. Então, eu estou fazendo isso para ganhar dinheiro, né? Eu sempre acredito que o dinheiro, sim, é importante, ele atende algumas necessidades, né? A gente vive no mundo capitalista, mas eu não posso trabalhar por dinheiro, eu não posso fazer isso só por dinheiro. Isso vai gerar sofrimento também. A partir do momento que você entrega o que faz sentido para você, o que você veio aqui para entregar, né? É que eu chamo, eu aprendi que a gente pode chamar isso de riqueza, né? Quando você descobre a sua vocação, a voz interior, do que faz sentido você transformar nesse mundo, aí o dinheiro vai ser só uma consequência. O dinheiro vai ser um índice, né? Então a gente faz coisas por dinheiro, tudo bem? Se a gente faz coisas por dinheiro, talvez a gente possa sofrer lá para frente. A gente perde a autenticidade também quando a gente faz as coisas por aprovação dos outros. Quando a gente quer a aprovação do outro. Então, a gente precisa se perguntar, né, Tanaka? É simples, ó, a gente precisa ter consciência, né? Eu estou fazendo isso porque faz sentido para mim ou porque eu estou querendo a aprovação do outro? Eu preciso ser reconhecido, eu preciso que o outro diga, ó, Jaime, tu é um cara massa, muito obrigado por ter feito isso. Você está fazendo isso de uma maneira leve ou de uma maneira pesada só para o outro? Então, a gente precisa se dar conta nisso. Eu acredito muito que eu preciso olhar para o meu corpo como estou me sentindo. Isso está me dando um nervoso, uma dor de barriga ou está leve? Como é que está isso que eu estou fazendo? Tá? A gente também faz coisas para evitar uma punição, né? Às vezes a gente aprendeu, né? Porque dizem, né? Alguns adultos dizem assim, antigamente as crianças obedeciam mais, respeitavam mais. Será que elas respeitavam mais ou tinham medo, né? Então, talvez eu fiz muita coisa com medo da punição do meu pai, da minha mãe, e aí isso também eu perco a minha autenticidade também, porque a criança é autêntica, né? Por isso que eu falo tanto da criança. Se eu quiser resgatar a minha autenticidade, eu preciso olhar para a minha criança, porque a criança ela é autêntica, ela fala, ela tem empatia. Vai lá. Outra pergunta, então, já que você está tocando nesse assunto, porque eu estou pegando nos detalhes assim mais difíceis, hein? Porque eu fico me questionando com isso. Diferença, pelo que você está me falando aí sobre a autenticidade, né? Qual que é a diferença da autenticidade para o egoísmo? Tem uma diferença clara, assim? Porque muitas pessoas acham que olhar para si, se cuidar, é algo egoísta, né? Principalmente pessoas que vivem com dor. Isso é uma crença, exatamente, tá? Isso é uma crença. Quando eu olho só para mim, é egoísmo. Quando eu penso só a meu favor, sim. Quando eu atendo só a minha necessidade, é egoísmo. A comunicação não violenta, ela convida a gente a ter uma compreensão mútua, né, das necessidades. Então, eu preciso entender qual é a minha necessidade, mas o outro nessa relação também tem uma necessidade. Então, no diálogo da comunicação não violenta, a gente conversa, expressando o que eu estou sentindo e dizendo o que eu estou precisando,
e mais, porém, eu também quero compreender o outro. Então, se eu ficar só em mim, sim, é egoísmo. Agora, se eu também pensar na necessidade do outro, aí eu estou sendo autêntico. Esse do precisando é complicado, né? Porque às vezes a pessoa não sabe nem o que está precisando, né? Perfeito. Nenhuma escola, até hoje que eu não conheça, além da comunicação não violenta, nos ensina a olhar para as nossas necessidades. Perfeito a tua colocação. Por isso que, às vezes, algumas pessoas desistem de praticar a comunicação não violenta porque elas só leem o livro, né? Inclusive, o livro está aqui, ó. Só leem o livro que nos ensina, mas a gente precisa praticar, começar a entender. Então, para ajudar, por exemplo, a entender de necessidade, né? Falar algumas para o pessoal aqui, ó. Nós temos necessidade de segurança, nós temos necessidade de afeto, de amizade, de contato, nós temos necessidade de alimentação, sim, também, né? Nós temos necessidade de aceitação, que é importante para todos nós. Nós temos necessidade de reconhecimento. Reconhecimento é uma necessidade básica nossa. Pessoal, uma dica, ó, se nós não tivermos atenção, por exemplo, que tem muito a ver com reconhecimento, se a gente não se sentir, por exemplo, uma criança, né? Vou pegar o exemplo da criança. Uma criança, quando a gente recebe visita em casa e a criança é pequena, ela tem a atenção dos pais quando não tem visita. Quando vem visita, a nossa atenção vai para a visita. O que a criança começa a fazer? A criança começa a fazer ou bagunça, ou birra, ou traz um monte de brinquedo, quer brincar com a visita, porque o quê? Ela está querendo atenção. Então, é isso que eu disse antes, por trás de todo o comportamento tem uma necessidade. Nós somos seres relacionais, se eu não tiver atenção, o meu inconsciente ele vai trabalhar para que eu obtenha atenção, seja positiva ou negativa, porque o nosso cérebro ele não vai identificar se isso é positivo ou negativo. Se eu receber uma atenção de uma bronca do meu pai, eu estou recebendo atenção. Não é saudável essa bronca, esse tapa, né? Mas estou me alimentando emocionalmente. Isso que é importante. Então, o que a gente faz para ganhar atenção, né? Será que a gente tem consciência de tudo que a gente faz? Por exemplo, vocês conhecem pessoas que reclamam. Reclamação é um comportamento. Reclama porque né? Porque a vida é uma porcaria, porque eu tenho essa dor, porque o meu emprego é uma porcaria, não sei o que, reclama. Estudos comprovam que a maioria das pessoas que reclamam muito é porque tem pouca atenção, pouco reconhecimento. Essas pessoas só precisam ser ouvidas, porque elas têm necessidades não atendidas. Quais que são essas necessidades? Aí depende de cada um. As necessidades, segundo a comunicação não violenta, ela nos une. Então, se você entende da sua necessidade, se você conseguir não deixar de expressar sua necessidade, eu tenho certeza que você vai ter menos dor também. Porque isso vai se acumulando. Se eu preciso de algo e eu não tenho, eu não obtenho, isso vai se acumulando. E a gente precisa entender as nossas necessidades. Quais são as nossas necessidades? Então, falei aqui, né, que a gente pode perder a autenticidade quando a gente só faz por dinheiro, a gente não está sendo o que a gente é. Talvez eu estou num emprego que eu faço as coisas só para ganhar dinheiro, por aprovação dos outros, para evitar uma punição, e às vezes a gente também faz coisas para evitar a vergonha, porque a gente fica com medo do julgamento do outro. Se você fica com medo do julgamento do outro, você não está sendo autêntico, porque quando eu sou autêntico, eu expresso o que eu estou sentindo, o que eu estou precisando, e como o Tanaka falou, é muito difícil às vezes saber o que eu estou precisando. Então, a comunicação não violenta, ela tem várias maneiras, atividades, para que a gente possa começar a exercitar o que eu estou precisando. E tem várias maneiras de atender às nossas necessidades. Por exemplo, né, às vezes eu peço para um marido assim, ó, poxa, tu tá trabalhando todo final de semana, podia não trabalhar final de semana? E aí a gente pede isso pro marido, o marido vai lá e, tá, então não vou trabalhar. Daí ele vai lá e se inscreve num curso que acontece sábado e domingo o dia inteiro. Ele não está trabalhando, ele está fazendo um curso de cervejaria, sei lá, né, para aprender a fazer cerveja. Ele atendeu a necessidade dela? Não, porque ela não sabe pedir o que ela precisa. O que ela estava querendo? Carinho, afeto, presença. Queria o contato dele, queria a presença dele, queria o carinho dele. Então, como é que eu peço? Né? Como é que eu aprendo a pedir na comunicação não violenta? Eu preciso falar o que eu quero de uma forma positiva e específica. Então, eu digo assim, ó, você está trabalhando bastante final de semana, você pode ficar em casa nos próximos finais de semana, porque eu estou querendo ficar com você,
querendo seu carinho, sua presença. Então, eu peço exatamente o que eu quero. Porém, eu não posso fazer uma exigência. Se eu fizer uma exigência, ó, você não pode mais trabalhar no final de semana, você tem que ficar comigo. Aí entra o tem que, né? O tem que a gente usa muito. Quando a gente fala o tem que é muito pesado, é uma obrigação. A gente convida as pessoas, né? O outro, né? E já vou falar desse tem que para nós também. Quando eu falo para o outro que ele tem que fazer, que ele tem que ficar em casa, que ele tem que ir no mercado, né? Então, teve esses dias uma aluna que falou assim, ó, ela convidou o marido, ela sempre dizia, ó, você tem que ir no mercado fazer as compras. E ela mudou a forma dela se expressar e ela falou assim, estou precisando de determinadas coisas e preciso que você vá ao mercado. Como fica para você? Quando é que você pode ir? Fica diferente ou não fica? Né? A relação muda. Aí o marido falou assim, agora eu posso escolher? É isso mesmo. A gente precisa dar escolha para as pessoas. E você? Quais são as escolhas que você está dando para você? Você tem que fazer isso para agradar os outros? Você tem que fazer? Você está fazendo por obrigação? Isso tem um peso, gente. Um peso tão grande que você tem que fazer. Então, assim, se você é uma pessoa que gosta de ajudar, por exemplo, parece que você tem que ajudar o outro. Aí vira uma obrigação. Quando vira uma obrigação, fica muito pesado. O dever, né? A gente precisa fazer por escolhas. Então, às vezes, acontece coisas que a gente faz que a gente carrega um peso muito grande. Vai lá, Tanaka. Só antes aí, mostra o livro aí de novo. Esse livro acho que é da qualquer livraria, né? Tá vendendo aí, acho que tá vendendo bastante agora. Teve uma nova. Tem nas livrarias para comprar, Comunicação Não Violenta, Marshall Rosenberg. Não tem só esse, tem vários, mas esse é o que explica a essência da comunicação não violenta, tá? Então, olha só, você está falando aí do tem que, né? A gente até conversou sobre isso, né? Umas vezes. E eu acho que. E aí, agora que as coisas estão começando a fazer sentido com o que você está falando, porque está encaixando. Né? Porque a gente olha para o passado, a nossa criação, acho que toda criança, né, tem essa criação do tem que, né? Tem que estudar, tem que tomar banho, tem que escovar dente, tem que obedecer, tem que não sei o quê, tem que ser quê. Você cresce com isso, né? Exato. Como é que faz para construir isso tudo depois de adulto, né? Exato. Isso, e é um padrão que a gente adota, que é muito difícil de perder, mas é possível. Por exemplo, eu fui chamado a atenção num processo de desenvolvimento que eu estava fazendo. Eu sou de origem alemã, o alemão fala muito tem que, né? O alemão é direto, objetivo. Então, o facilitador falou para mim e para mais uma pessoa, como vocês falam, tem que. Porque esse tem que, né, é muito pesado. E aí, como eu falei lá no início, esse peso o nosso corpo vai sentir, né? Às vezes a gente tem que fazer as coisas também para evitar a culpa, né? Para não se sentir culpado. Então, se eu não fizer isso, as pessoas vão ficar desapontadas comigo. Então, tudo fica eu tenho que fazer isso, eu tenho que agradar o outro, eu tenho que ajudar aquela pessoa, né? E aí vira um dever. E aí a gente nega a nossa possibilidade de escolha. A gente precisa saber escolher. E a gente paga um preço muito alto por isso, né? Porque daí a gente não está sendo autêntico, não está falando exatamente o que a gente pensa. Né? E aí, então, quando a gente leva isso para o passado, Jaime, e aí revive, né, pessoas que sofreram muito trauma, muito abuso, né? Não precisa ser algo violento físico, né? É um abuso moral mesmo, né? De repressão, essas coisas. Eu acho que carrega, né, esse peso, né, ao longo da vida e vai criando armaduras, né, para tentar sobrepor. E aí acontece o que a Maria do Carmo está falando ali, né? Deixa eu ver que ela. Só falar uma coisa para complementar, olha só. O dever, ele ameaça a nossa autonomia. E aí, quando a gente tem dor, a gente perde o quê? Depende do tipo de dor, a gente não perde a nossa autonomia, às vezes precisa de ajuda do outro. Às vezes você ajudou tanto o outro, fez tanto tanto dever, que você acaba perdendo a própria autonomia. Então, o dever, ele ameaça a nossa autonomia. E isso se expressa no corpo também. A gente tá tudo conectado, né? Eu acredito muito nisso. Então, a gente acaba perdendo até a nossa autonomia física, né? Quando a gente fica no fica muito pesado. Todos nós temos necessidade de poder escolher o que faz sentido para nós. Porque se eu não puder escolher o que faz sentido para mim, eu estou vivendo algo que é um dever, uma obrigação, não algo solto, leve, né? Então, a partir do momento que eu tenho escolha consciente, aí, essas necessidades atendidas, aí eu posso realmente trabalhar a meu favor e do outro também.
lembrando, né, aquilo que tu chamou o ponto, não vamos nos tornar egoístas. A gente apenas reconhece o que faz sentido para a gente, mas o outro na relação também tem necessidades. Ok? Então, isso é importante, tirar esse peso de nós, né? Deixar a vida um pouquinho mais leve. Faz sentido? Acho que essa história faz bastante sentido, né? Acho que essa história do egoísmo é incrível, né? Porque a gente esquece que os outros também têm necessidade, né? Isso. Não atendidas também, né? Os outros não também atendidas também. Situações, isso. Né? E aí, às vezes, né, Tanaka, a gente faz, por exemplo, digamos, vou dar um exemplo aqui. Eu chego em casa muito cansado do trabalho, digamos, né? Então, chego em casa cansado, o que eu quero? Qual que é a minha necessidade? Descanso, paz, ficar em silêncio, talvez. Então, descanso, vamos pegar o descanso, certo? E aí, a minha esposa só estava aguardando eu chegar em casa porque ela queria sair para jantar, né? E aí, qual que é a necessidade dela? Talvez ela tenha uma necessidade de contato, de distração, de diversão, né? De estar junto comigo, de alguma maneira, estão jantando fora. O que a gente pode fazer? Então, cada um tem necessidades diferentes. Será que a gente consegue encontrar um caminho que atenda a todas as necessidades? Né? Então, ela diz assim, vamos jantar e depois vamos para o cinema. E aí a gente pode entrar num acordo que talvez a gente cozinhe alguma coisa em casa, depois vá para o nosso quarto, pegue um filme que a gente escolhe juntos no Netflix e assista. Então, a gente tem contato, né? A gente está próximo, eu estou descansando, estou junto com ela, que é o que ela queria, a gente se alimentou bem, cozinhou junto e descansamos, certo? É o famoso ganha-ganha, né? O ganha-ganha. Eu atendo a minha necessidade e atendo a necessidade do outro. Né? Agora, se eu falar assim, não, eu não quero sair, tá louca, eu quero descansar agora. Se eu falar dessa maneira violenta, como é que ela vai reagir? Tu só pensa em ti, né? Aí eu sou egoísta, entendeu? Então, nesse sentido, então se eu respondo assim, né? Eu engulo o sapo e digo assim, tá bom, então vamos, né? Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu tô trabalhar não, a jantar? Eu não vou ser uma boa companhia, porque eu não estou me sentindo bem, não estou com a minha necessidade atendida, e isso tudo faz com que a gente... Vai jantar assim, né? Vai jantar assim, porque eu não queria estar lá, né? Eu queria estar descansando, certo? Então, olhar para isso, né? Atender as nossas necessidades, a do outro também, para não ficar pesado, porque todo esse peso aí de necessidades não atendidas, a gente sente, um dia a gente vai sentir. Faz sentido? É complicado, né, Jaime? Complicado, porque as pessoas estão conversando menos, as pessoas estão muito reativas hoje, porque tem muitas necessidades não atendidas, na verdade são urgências já, né? Aquilo que já tinha que ter sido feito há muito tempo atrás, e vai acumulando, e as pessoas não têm mais discernimento, né? Perdeu já como é que fala? A razão ali, né, da situação, né? E acaba se expressando de uma forma inadequada com as pessoas, e às vezes não é nem culpa dela mesmo, né? É porque ela está sobrecarregada. E aí a autocompaixão acho que entra muito bem aí, como você está falando. Sensacional. Exato. E é inconsciente, né, Tanaka? Principalmente se eu não souber reconhecer as minhas emoções, né? Porque daí o inconsciente ele toma conta e a gente acaba tendo comportamentos sem perceber. Eu posso responder para minha esposa assim, não, eu quero descansar. Que negócio de sair, né? Não tem dinheiro, né? Não tem dinheiro, já responde. Agora dá para dar essa desculpa, né? Com o coronavírus, né? Exatamente. Então, a maioria dos nossos comportamentos são inconscientes e são padrões que a gente adota lá na infância. Então, a gente precisa rever quais são as nossas crenças, quais são os nossos padrões e tirar esses pesos de cima de nós, que daí a gente começa a fazer um acordo, né, com a gente mesmo, do que faz sentido com a gente expressa a nossa autenticidade e de uma maneira no limite, né? Às vezes as pessoas pensam que pode falar tudo o que elas querem, né, na autenticidade. Eu posso falar... Existe algo chamado autenticidade seletiva. Eu posso falar tudo que é verdadeiro sem falar toda a verdade. Então, eu posso falar o que é verdadeiro, o que eu estou sentindo, de uma forma sem julgamento, mas não toda a verdade. Porque, às vezes, a minha verdade não, tu não pensa em mim. Agora, se eu falo isso para ela, eu estou julgando ela. E aí, eu não estou sendo autêntico. Né? Quando tem julgamento, não é autenticidade também. Então... Sejam autênticos, que vai ficar mais leve, isso se revela no corpo também, com certeza. A gente tira uma armadura, né? Tira um peso. A gente gasta muita energia para sustentar um personagem, para sustentar uma armadura. E aí, a partir do momento que eu tiro
essa armadura e sou autêntico, fica mais leve. E aí o meu corpo sente. Fala, Tanaka. Então, essa autenticidade, então, ela não está relacionada à sua essência prontamente, né? Ela está mais relacionada aos seus interesses, às suas necessidades, né? É essa autenticidade que você está falando, né? Tem a nossa personalidade, né? A nossa essência, né? E aí tá conectado à autenticidade, sim, mas a personalidade tem muito a ver com o que a gente foi criando de estratégia para ser reconhecido, por exemplo, pelas pessoas, né? Para ser aprovado pelas pessoas, que é uma necessidade muito alta nossa de aceitação. Então, tá conectado, mas não é a mesma coisa, né? A autenticidade é expressar o que eu estou sentindo, expressar o que eu estou precisando e pedir o que eu estou precisando. Isso é autenticidade. Difícil, então, né? É difícil. Isso eu acho que difícil eu troco por desafio, é desafiador, porque daí é possível de atingir, né? O difícil... Uma pílula mágica, assim? se eu levanto da cama, né, Tanaka, vamos relacionar a dor agora. Se eu levanto da cama dizendo assim, mais um dia com as minhas dores, vai ser mais um dia com as minhas dores. Vai ser difícil. Mais um dia difícil, vai ser um dia difícil. Agora, se eu levantar assim, estou com dor, o que eu vou fazer para aliviar a minha dor? Vou lá fazer os exercícios do Tanaka. Né? Entendeu? Estou tomando uma ação diferente. Se eu ficar na dor, eu fico na vitimização, certo? Agora, se eu tomar uma ação diferente, uma consciência do que eu preciso fazer, que só depende de mim, né? Mas com o apoio de terceiros, né? Que pode ser terapia, mais associado, por exemplo, ao teu curso, né? Aos exercícios físicos, tudo isso tem jeito. Eu tenho uma pessoa que eu conheço da família que sempre reclama de dor nas costas, né? Eu já perguntei para ele, o que você está fazendo para diminuir? Porque ele fala assim, eu não posso fazer exercício físico. Eu disse, você tem dor exatamente por não estar fazendo, né? Não está olhando para o seu corpo. Então, o que você está fazendo? Vai ficar só com dor nas costas, né? A gente precisa tomar uma ação. Mas eu não consigo fazer o que tu faz. Claro que não se compara a mim, cada um no seu limite, certo? Porque eu corro, né? Eu corro, eu pedalo, né? Eu gosto de atividade física, então ele fica se comparando. Aquilo que eu falei antes. Se eu me comparo com o outro, eu não vou fazer nada, eu vou sofrer. Porque o outro é melhor que eu, o outro consegue mais que eu, aí eu sofro. E isso dói no corpo depois, né? Eu acho que a vida é muito competitiva, né? A nossa criação é muito competitiva, né? Exato. Você tem que ser mais bonito que o amiguinho da escola, tem que ser o magrinho da escola, você tem que ser o melhor aluno, tem que ser o melhor funcionário, você tem que ser o melhor em tudo, pô. Isso. Não tem como, né? Qual que é o conceito de sucesso que ensinaram pra gente, né? Pois é, exatamente. Exatamente. Né? Então, isso também pesa. Então, esse sim é inconsciente, né? Porque é cultural, né? Já está embotado ali. Né? Isso. Tem muita coisa que é cultural. O dito... O Roberto Crema, ele chama de normose. Cuide para não entrar na normose, do que é normal para todo mundo. O que é normal para todo mundo é padrão. E aí você está dentro da normose e você está dentro do que faz sentido para você. Né? Porque, às vezes, algumas pessoas são taxadas de ovelhas negras, né? Porque, às vezes, a ovelha negra é aquela pessoa exatamente que saiu da normose. Ela é diferente não seguiu o padrão da família. Ela seguiu um caminho que faz sentido para ela, né? Então, digamos que assim, nada contra, tá? Não estou julgando aqui, não tem nada errado, tudo depende do nível de consciência de cada um, certo? Então, assim, se você for uma família, né, que nasceu, vamos lá, vou dar um exemplo aqui que eu escutei esses dias. Nasceu em Brasília as pessoas são convidadas a trabalhar a prestar concurso público e trabalhar no órgão público. Saúde. Certo? Então, elas têm que fazer concurso. Tem que fazer concurso, porque concurso dá estabilidade na vida. Nada errado, tá, gente? Estou só usando um exemplo. Tudo bem? Tudo tem o seu lugar, inclusive concurso público e emprego público. Então, a pessoa que a família toda é concursada e ele não quer ser concursado, ele quer abrir uma empresa, por exemplo, certo? Quer abrir uma empresa dele, vai ser julgada, certo? A ovelha negra não seguiu os padrões. E isso fica muito pesado, então. Quantas vezes a gente vê, né? Eu gosto muito de assistir MasterChef, gosto de cozinhar, então as pessoas lá estão indo no MasterChef porque, por exemplo, um é médico e não quer mais praticar medicina porque a família era médica, um é advogado, outro é não sei o quê. Ou seja,
fez uma faculdade porque a família indicou essa faculdade, tá? Não estou falando de nenhum cargo aqui, nenhum emprego também. Todos eles são válidos. Eu estou convidando as pessoas a olhar o que faz sentido. Porque se eu faço o que não faz sentido na minha vida, fica pesado. Eu tenho que fazer, é uma obrigação. Eu tenho que estudar medicina, eu tenho que estudar direito, fica pesado, né? E aí a gente sente isso mais tarde. Sente durante a vida já, né? A gente não leva uma vida muito feliz. Então... E aí, pessoal, falei de 2 pilares só até agora, né? Falta mais um, Tanaka. Mas tá bem legal a troca aí. Tem mais um pilar aí que é importante. E aí tem a ver com o que tu trouxe aí do egoísmo também, porque esse terceiro pilar também tem muito a ver com o outro, né? Que é Vamos lá, importante. manda ver aí. Posso mandar ver? Então vamos lá. Falamos da autocompaixão. Então a gente precisa se amar mais, se relacionar mais com a gente mesmo, se aceitar, né? Se aceitar não é ser passivo, bem importante também, né? Se aceitar o que a gente está ganhando e lidar com isso, certo? Com a nossa responsabilidade. Ser autêntico, fazer aquilo que a gente acredita, que faz sentido, sermos nós mesmos, né? Abraçar nós mesmos e não tentar fazer coisas somente pelos outros, né? Na relação, a gente precisa pensar, sim, em nós e no outro, não só em nós, para não virar egoísmo. E, como eu falei antes, a autenticidade, ela caminha junto com a empatia, que é o terceiro pilar da comunicação não violenta, para que a gente possa ter mais leveza aí na nossa vida, vamos chamar assim aqui hoje. Então, a empatia, normalmente, a gente tem um conceito, né? Se colocar no lugar do outro. Fisicamente não é possível, mas sim, se colocar no lugar do outro. E o que quer dizer esse se colocar no lugar do outro na comunicação não violenta? É sentir o outro, se conectar com o outro, entender a necessidade do outro. E empatia não tem como praticar também se a gente não ouvir. Então, ouvir o outro. A partir do momento que eu olho apenas para as palavras que as pessoas falam, se eu olho apenas para o comportamento da pessoa, eu não estou tendo empatia com ela, porque eu estou julgando ela. Então, a comunicação não violenta, ela nos convida a olhar para o comportamento do outro, entender que necessidade que tem por trás do outro, se conectar com o outro. Porque muitas vezes a gente vai para as conversas dizendo para o outro assim, ó, você está errado, você precisa mudar. Aí a gente está sendo violento, segundo a CNV. Então, qual que é a intenção que a gente vai para as conversas? Qual que é a intenção também que eu faço as coisas? É bom olhar para si mesmo também. Então, a empatia é compreender a necessidade do outro, compreender a minha necessidade e chegar numa solução única que a gente conversou antes. Então, se conectar para o outro. A empatia está muito além das palavras e dos comportamentos. Tem muito a ver com sentir o outro. E aí, uma dica aí para a gente ter mais empatia, para treinar a empatia, é a gente começar a olhar o que eu sinto. Então, olhar para os meus sentimentos. A partir do momento que eu reconheço os meus sentimentos, eu começo a criar uma sensibilidade. Então, lembrem, o corpo, ele é o feedback dos nossos sentimentos. Quando a gente não tem uma necessidade atendida, a gente vai ter sentimentos desagradáveis. Quando eu tenho uma necessidade atendida, eu vou ter sentimentos agradáveis. E aí fica tudo ok. Agora, quando eu tenho sentimentos desagradáveis, eu preciso entender o que tem por trás. E aí, com as necessidades atendidas, a gente vai ter mais empatia também e vai ter mais sensibilidade pelo outro. Então, praticamos também algo que a gente chama de autoempatia, porém, quando a gente está na relação com o outro, a gente também precisa ter empatia pelo outro. Eu acredito que o mundo está precisando de muita empatia. Estou vendo uma pergunta aqui. Coloca a pergunta do Nelson aí na tela para mim. A outra. Isso, vamos lá, vamos responder essa pergunta para ver. Vivemos num mundo que tem pressão para todo lado, cobranças dia a dia. Como achar o equilíbrio? Como buscar a paz interior? Como administrar tudo isso? Nelson, obrigado pela pergunta. Eu acredito muito que, assim, eu sempre penso com medo sobre equilíbrio. Será que é possível ter equilíbrio? A vida não é um equilíbrio, né? A vida, ela é uns altos e baixos, altos e baixos. Vamos pensar na tela do monitor lá na UTI, lá, que está monitorando o seu coração. É uma linha reta ou é um negócio que vai subindo, descendo? Como é que é? Aquilo lá é a expressão da vida, uma boa simbologia. Porque a partir do momento que está uma linha reta, a gente está o quê? Está morto.
fisicamente, pelo menos a gente está morto. Então, a vida tem esses altos e baixos. O que é esse tal de equilíbrio, então? É a gente ter cada vez mais consciência de quem nós somos, o que nós precisamos, e tomar ações para se adaptar à realidade, que é o viver o aqui e agora, né? A gente fica muitas vezes no mundo da fantasia, o que a comunicação não violenta chama de teatro mental. A gente fica imaginando coisas, criando expectativas, querendo que as coisas sejam do nosso jeito. Não, as coisas vão acontecer de acordo com o que está acontecendo, amar o que fala o Bert Hellinger. Então, o aqui e agora, a presença, é a gente perceber o que está acontecendo e lidar com isso. Aí você vai ter, na minha opinião, uma vida equilibrada, eu acho que é uma vida mais leve. Então, assim, não reclamar porque aconteceu determinada coisa. Se a gente ficasse reclamando da pandemia e ninguém se mexesse, onde é que a gente estaria hoje? Muitas pessoas tiveram que se reinventar. Inclusive nós, né, Tanaka? A gente tinha grupos presenciais, agora temos grupos virtuais. Tivemos que se adaptar. Então, para mim, isso é, talvez, equilíbrio. A gente conseguir olhar para as coisas e lidar com essa realidade sem olhar para trás. Porque nós sempre temos escolha de olhar daqui para frente, né? Pandemia. Agora, o que eu vou fazer? Vou ficar reclamando ou eu vou tomar uma ação? Então, talvez isso seja um bom exemplo também de equilíbrio. Faz sentido? Que mais, gente? Autoempatia e autocompaixão. É isso aí, autoempatia. Já pensaram em autoempatia? Ter empatia por você mesmo? É importante a gente se relacionar bem com a gente mesmo também, atender às nossas necessidades. O que eu estou precisando? Que nem o Tanaka falou, né, Tanaka? Às vezes eu não sei o que eu estou precisando. Mas, não é assim, eu estou precisando que ele cale a boca. Não, né? Não é isso. Isso não é necessidade. Estou precisando de quê? De silêncio. Estou precisando de uma privacidade. Estou precisando de descanso. O que eu estou precisando? Então, que nem eu falei antes, ninguém nos ensina a olhar para as necessidades. A gente olha direto para o comportamento. Então, tem uma diferença entre estratégia e necessidade. Ir lá dizer para ele calar a boca é uma estratégia, só que é uma estratégia violenta. Certo? Né? Eu posso ir lá pedir, expressando a minha necessidade. Né? Então, aí eu consigo atender as minhas necessidades. Agora, se eu usar estratégias violentas, o Rosenberg disse que é trágico isso, porque a gente tem muitas estratégias violentas para atender as nossas necessidades, mas elas não vão ser atendidas. Certo? Fala, Tanaka. Jaime, veio uma dúvida aqui, né, em relação a isso, porque muitas vezes a nossa relação, né, deixa eu aumentar aqui minha tela aqui. A nossa relação, né, com as pessoas, assim, a nossa história de vida, né, ela é muito valorizada quando a gente tem uma boa referência, né, quando a gente está muito conectado, né, alguém que a gente fala, pô, eu tenho que seguir essa pessoa, né, um pai, uma mãe, né, alguém assim familiar, alguém que a gente vê valor. E quando essa pessoa, ela te mostra um caminho desse jeito que você está falando, que é mais repressor, né? E você vê aquilo como uma coisa boa, porque está vindo de uma pessoa que você tem como referência, né? Como é que você consegue diferenciar isso, né? E assim, não estou falando só de família, mas, por exemplo, as pessoas que vivem com dor, elas estão sofrendo. E aí, quando ela vai no médico, por exemplo, ou num terapeuta, seja lá, buscar ajuda, né? Ela confia naquela pessoa, né? Porque aquela pessoa tem conhecimento para ajudar ela. Só que muitas vezes a pessoa, esse responsável, esse profissional, ele não conhece bem a história da pessoa, né? Mesmo porque eu acho que comunicação não violenta tinha que ser ensinado em toda a área da saúde, né? Porque a linguagem que as pessoas às vezes usam, ela já é repressora por natureza, né? Então, tipo, a pessoa não, como você falou aí acho que era seu primo, né? Ah, não pode fazer exercício, você tem problema na coluna, não pode fazer exercício. Cara, tem outras formas de você falar isso, né? Então, como é que a gente pode separar esses conselhos das pessoas que a gente valoriza, né, das nossas necessidades? Porque acho que, assim, não sei se ficou clara a pergunta, mas quando a gente ouve tipo um conselho de alguém que seria mais sábio com a gente, né? A gente meio que cala a boca e faz, né? É meio que assim, né? Então, como é que a gente consegue... Se eu ficar
se eu engolir sapo, acreditar, assim, ó, para mim precisa fazer sentido, Tanaka, né? A pessoa falou aquilo, eu posso, vamos pegar o exemplo do médico, né? O médico entende muito mais do que eu de determinadas coisas, por isso que eu fui procurar ele, certo? Tudo bem? Mas se não faz sentido, eu vou dar um exemplo até meu. Eu fui num dermatologista uma vez, eu tinha umas alergias no braço, e ele insistiu que é do banho quente. E eu falei para ele que eu não tomo banho muito quente. Eu tomo banho quente, mas não muito quente, né? Não, mas é do banho quente. Eu disse, mas eu não tomo muito banho quente, não faz sentido. E ele insistiu nisso. Tudo bem? Então, para mim não fez sentido. E eu fui procurar outro dermatologista que já disse que era algo emocional. Que daí eu acredito mais, né? Que daí fez mais sentido para mim, né? E aí ele disse assim, ó, tu precisa procurar alguma coisa, alguma terapia, alguma coisa para, né, tentar descobrir de onde vem essa tua alergia, né? Então, e aí você vai atrás. Eu acho que a gente não tem só uma opção. Então, sim, a gente vai valorizar os profissionais, certo? Que falam, ou nossos pais, ou nosso líder, né? Ou nosso irmão, porque eles têm uma visão e a gente não julga. Então, a comunicação não violenta é isso, não julgar o que eles falaram, mas você faz o que você faz sentido. Não faça por obrigação ou só porque o outro falou, porque senão você leva a vida na decisão do outro só, né? Eu questiono, por exemplo, já levei minha mãe no psiquiatra, assim, e aí ele recomendou tal coisa, eu preciso entender isso, né? Preciso, não é por questão de estar julgando o trabalho dele, é apenas para entender por que ele aumentou a dose do remédio dela, o que está acontecendo, né? Então, assim, sejam questionadores, né? Eu levei uma vida na infância, eu era muito tímido, eu não fazia nem pergunta na aula, de tão tímido que eu era, porque eu não questionava. Porque quando eu não questiono, eu fico na submissão. E a submissão, ela também causa doenças, né? Eu fazer tudo que o outro acredita e não no que eu acredito. Então, sejam curiosos, investiguem, tomem as suas próprias decisões. Aquilo que eles falam muitas vezes, né? Procure 3 opiniões diferentes dos médicos, né? Eu fiz isso quando eu já fiz uma cirurgia, eu fui em 3 médicos diferentes, porque ia mexer com a minha vida, né? Então, eu precisava tomar uma decisão. Então, assim, é difícil às vezes a gente não aceitar o que um pai diz, mas a gente pode questionar de uma maneira saudável, né? Não está errado, né? Eu respeitei o médico dermatologista que falou que era água quente. Okay, eu disse, ok, então, o que o senhor me recomenda? Aí ele recomendou uma pomada. Eu não quero passar pomada a vida inteira em mim, né? Eu quero tentar resolver esse problema. Então, eu respeitei ele, ok, mas fui procurar outro, né? Que daí me deu uma visão com muito mais sentido para mim. Tá? Muito Então, legal esse conceito que você está fazendo, porque acho que vai ajudar muitas pessoas, porque acho que falta conhecimento sobre o que está acontecendo, né? As pessoas acreditam muito no que os outros falam, né? E assim, foi por isso que eu fiz a live lá com o Alessandro, o doutor Alessandro, porque eu via muita gente ouvindo o vizinho que tinha lá uma erva mágica lá para melhorar a dor, né? E excluir o médico porque ela tinha um julgamento de que não ia tomar remédio porque faz mal, sabe? Mas agora aquela erva lá que eu não sei nem de onde é, né? Ela aceita. Então, assim, como é que é esse entendimento, né? Porque às vezes o entendimento ele vai ficar de acordo com o que a gente quer, né? A gente acaba indo nos médicos que a gente quer ouvir, né? Isso. A gente tem um quadro de referência, né? Uma maneira de olhar para a vida, né? Um óculos, né? Um óculos que a gente enxerga as coisas. Então, às vezes o médico fala uma coisa que faz sentido, às vezes faz uma coisa que não faz sentido. Eu sempre convido as pessoas a questionarem. Questionem, não existe certo ou errado, existem possibilidades, né? Então, não julguem o que uma pessoa acredita, né? É a forma dela enxergar a vida. Então, eu acho que se a gente conseguir olhar para a gente, né, para dentro, o que faz sentido para nós, a gente toma uma decisão mais a favor da nossa vida, aí fica mais leve. Né? Eu acho Então, que é aquela história da criança, né? A criança ela é super autêntica mesmo, né? Então ela questiona tudo, ela quer saber. Talvez ela não tenha condições de entender alguns fenômenos, né? Mas ela quer isso, saber de tudo, né? Isso é muito legal. E a gente aprendeu assim a várias culturas, várias criações. Falou, caraca, não pode perguntar, não pode falar, não sei o quê, né? Aquela coisa tem que ser quietinho, né? Então a gente é complicado, né? Tem muita coisa aí, né, por trás disso tudo, né? tem muita coisa, né?
uma coisa que o Rosenberg fala, né, que nós não fomos feitos para sucumbir às ordens do dever e do tem o quê, né? O dever e o tem que. Então, às vezes o médico fala, tem que fazer isso, ou um amigo teu fala, não, você tem que tomar, eu escutei uma vez, né, não sei se funciona ou não, eu até cheguei a fazer, porque eu tinha uma pedra no rim, e eu não queria fazer cirurgia, eu fui pelos métodos naturais, né? Então, eu fui tentar de tudo. Então, assim, e eu não tomo refrigerante, né? E aí, ele assim, toma abacaxi verde, né? Aí pega a casca do abacaxi verde e bate junto no liquidificador com Coca-Cola, né? Que vai quebrar, a tua pedra vai se desmanchar. Né? Então, assim, então, o que eu acredito, o que eu não acredito, né? Então, assim, quando a gente fica fazendo o que os outros têm que fazer isso, têm que fazer aquilo, quando elas vêm de fora ou de nós mesmos, né? Porque a gente também fala para nós mesmos, eu tenho que fazer isso. E aí a gente fica cedendo e submetendo essas ordens, né? E essas ações, elas vão originar provavelmente uma energia muito pesada depois, tá? E aí acaba com a tua alegria de viver também. E aí ele fala também que quando nós nos conectamos às nossas necessidades, a gente percebe uma notável mudança em nosso corpo. Olha que interessante. Né? Então, quando uma pessoa, então, esses teus... posso chamar de paciente? Né? Esses teus pacientes aí, que tem muita dor, se eles começarem a fazer os teus exercícios, né? Com a intenção de melhorar, reconhecer que eles não são aquela dor, ok? Mas também ter as necessidades atendidas. Muitas vezes a pessoa está com dor e tem que cozinhar. E ela tem que ficar em pé ali 1 hora no fogão, lavar louça. Será que não dá para fazer um acordo com alguém para ajudar, para poder fazer talvez um dia sim, um dia não, certo? Então, ela está se cuidando, ela está fazendo exercício proposto pelo Tanaka, mas está esquecendo de olhar para as necessidades. E aí o tratamento ele vai ser muito mais efetivo se a gente fizer mais coisas do que só uma coisa só. Fala, Tanaka. Acho que tem um ponto aí muito importante para você fazer esse acordo, né? Que é o primeiro, é você assumir esse acordo e se permitir que o outro ajude, né? Porque às vezes você não dá nem tempo. A pessoa até ajudaria, mas como muitas vezes a gente é perfeccionista, né? E aí prefere fazer sozinho, porque senão vai ter mais trabalho, tem várias crenças, né? Caramba, olha só que coisa doida, né? Também é bem complicado isso. Mas eu tenho a crença de que digamos que eu sou mulher, que eu tenho que cozinhar todo dia para minha família, né? Então a mulher foi feita para ficar na cozinha. Isso vai refletir em dor depois, porque ela não vai estar atendendo às necessidades dela, ela vai estar realmente atendendo a necessidade dos outros, a dela não. O Rosenberg, ele fala num dos workshops que ele dá, inclusive os workshops dele tem no YouTube, alguns, ele fala que uma mulher falou, eu tenho que cozinhar todo dia. Então você já falou para sua família que você não quer cozinhar? Aí ela disse, vou falar. E aí, num outro curso, num outro workshop que ele ia dar, veio o marido e os filhos dela no workshop. E aí ele lembrou, né, dela, ela estava junto, e aí ele perguntou como é que foi a conversa com a família. Meu marido e os meus filhos estão aqui para te agradecer, porque eles diziam que eu cozinhava mal, mas nunca falaram para mim. Entendeu? Ela fazia por obrigação, ela não tinha amor na cozinha. Então, o marido e os filhos vieram agradecer o Rosenberg. Né? Então, por quê? Porque eu não expressei que eu não queria cozinhar, que eu não gostava de cozinhar. Eu fiquei levando esse peso a vida inteira. Depois o corpo sente isso, entendeu? Então, olha a importância de eu expressar as minhas necessidades, né? Ter empatia comigo mesmo. Isso é ter empatia consigo mesmo, né? A gente acreditar que isso é uma coisa que eu estou sentindo. Fala. Isso é uma coisa que tem que fazer o tempo todo, né? O tempo todo isso. Isso. Não, cuidado, a gente tem que cuidar para não, tipo assim, agora eu vou fazer só o que eu tenho vontade. Não é isso. Certo? Não é isso. Não é só ficar na vida no prazer, né? A gente tem responsabilidades, não obrigações, responsabilidades. E aí, um convite aqui para o pessoal também trabalhar o tem que, né? Tem um exercício que eu faço com as pessoas, se as pessoas quiserem fazer agora, para tirar um pouco o peso de algumas responsabilidades, não de obrigação, né? Mas nós temos obrigações, a gente enxerga como obrigação, né, Tanaka? O padrão é a gente entender, isso é uma obrigação minha. Então, por exemplo, eu sou obrigado a levar os meus filhos para a escola e ficar no trânsito 1 hora.
Então, eu sou obrigado, né? Então, digamos que essa é o meu tem que. Eu tenho que levar os meus filhos todo dia para a escola, certo? Então, eu fico 1 hora no trânsito e me estresso. Agora, aí eu convido as pessoas, então escreva algo que você tem que fazer. Então, a pessoa escreve, eu tenho que levar meus filhos para a escola. Como é que você se sente em relação a isso? Eu me sinto incomodado, frustrado. Agora, troque o tem que levar os filhos para a escola por eu escolho levar os meus filhos para a escola, porque a escola que eu escolhi para eles atende o que eu acredito de educação. Então, você começa a botar um propósito nessa sua ação. Porque se eu ficar no tem que levar para a escola, eu preciso entender por que eu estou levando eles para aquela escola se tem uma escola do lado da minha casa, por exemplo. Não, eu acredito na educação daquela escola. Então, eu estou fazendo isso para eles terem uma educação que eu acredito. Então, você está tendo um propósito. Então, fica mais leve quando eu coloco, eu escolho levar os meus filhos para atender a minha necessidade de educação do jeito que eu acredito. Entendeu? Muito legal. A gente tem postura proativa, né? Você tem uma postura proativa, né? Eu tenho que lavar louça. Eu escolho lavar a louça porque daí eu tenho certeza que eu tenho comida na minha mesa, né? Então, se eu lavo a louça é porque eu tenho uma comida, eu tenho uma louça suja. A gente precisa começar a praticar gratidão, né? Tu que sabe, né, da neurociência, o efeito da gratidão no nosso cérebro, né? Então, a partir do momento que eu agradeço por ter lavado a louça, é porque eu tinha uma comida para comer. Quantas pessoas gostariam, será, de lavar a louça? Né? Tem gente que mora na rua e não tem um prato de comida para lavar, né? Então, às vezes é difícil, né? Às vezes isso confunde, né? Esse agradecer, ele não é autêntico, né? Ele não é genuíno, né? As pessoas, eu vejo isso, né? Nas questões de as pessoas falarem, obrigado, né? Estou grato. Mas você vê que não é, a pessoa está sofrendo ali, ela não, né? Eu acho que ainda continua nessa coisa de querer agradar o outro, esquecendo de si, né? Isso. A gratidão, ela precisa ser genuína, né? Autêntica. E a gratidão autêntica a gente sente aqui, ó. Tudo bem? A gratidão autêntica a gente sente no corpo. A gente sente, é o sentimento que vem, tu percebe esse sentimento. Então, se eu falo só por falar, não é uma gratidão autêntica. Essa gratidão só funciona a gratidão que você sente. Como queria esta ajuda em casa? Com dor ou sem dor, estou frente a tudo. Até esqueço que tem as dores. Então, Marlene, você precisa começar a expressar isso para as pessoas, porque as pessoas imaginam uma coisa, né? Por exemplo, eles imaginam que talvez isso seja obrigação, talvez na família das pessoas, lá na infância, digamos, vou pegar um exemplo aqui, é só a mulher que lava a louça. Não, você pode expressar suas necessidades. Estou com dor, né? E eu preciso, de vez em quando, descansar. Como é que é para vocês a gente começar a fazer um acordo aqui? Acordo, porque acordo não é obrigação, né? A gente conversa e fala, quem é que pode me ajudar a lavar a louça um dia sim, um dia não? Ou seja, veja, converse, expresse a sua dor, a sua necessidade. Não é obrigação sua, né? Então, converse. Isso ajuda bastante. Porque as pessoas pensam que isso é normal. Não. Como algumas pessoas pensam que a dor é normal, né? Penso que lavar louça também, todo dia, a mesma pessoa é normal também, né? Então, vamos criar novos padrões. Então, expressa a sua necessidade. E é importante também falar aqui, né, Tanaka, que às vezes, quando eu sinto muita dor, eu talvez seja muito rabugento, talvez, só fico reclamando. Precisamos entender também que a gente precisa ter empatia pelo outro, que essa reclamação da dor pode estar incomodando o outro também, e aí não cria um clima legal. E aí não atende às necessidades. Então, reconheça, então converse, atendendo às suas necessidades de descanso, por exemplo, de tempo para fazer atividade física ou qualquer outra coisa que possa ajudar você a diminuir a sua dor, você vai estar ajudando o outro também, porque o outro não vai ter mais o Jaime rabugento, digamos que se fosse eu, só reclamando o tempo todo de dor, né? Então, não se identifique com a dor. Tenha consciência dela, acolha ela, tente ver de onde ela vem, essa dor, né? Que a gente começa a entender, às vezes, de onde vem essa dor, e aí a gente pode fazer acordo com as pessoas para atender as minhas necessidades para que eu possa tratar a minha dor. Você falou um ponto aí que é importante, Jaime, essa história do ficar rabugento, né? Muitas pessoas, principalmente pessoas que sofrem de fibromialgia, né? Elas sentem dor,
que são dores que não aparecem em exames. É uma doença que ainda não está muito clara clinicamente, né? Ou laboratorialmente. E as pessoas que não apresentam nenhum tipo de deformação, sabe? No corpo, que não é visível, né? Que a doença não é visível, elas sofrem muito isso, né? Essa discriminação, né? Porque acha que está de frescura, para de reclamar, só reclama, aquela coisa toda, né? Difícil isso, né? E aí o outro está sendo violento com você também, né? Então, expresse o que você está sentindo. É que nem a depressão, né? Depressão para algumas pessoas é mimimi, né? Não é, né? A depressão também é uma doença forte e complicada. Então, é isso, é fazer acordos, conversar, expressar suas necessidades, ter empatia pelo outro também, né? Acolha essa dor, reconheça essa dor, tenha autocompaixão e veja o que você pode fazer para essa dor passar. O que apareceu aqui? Tinha muita dor. Depois que comecei a fazer exercício com o professor Tanaka, a dor aliviou bastante as dores. Quero agradecer de coração ao professor. É isso aí, ó. Tá aí o reconhecimento, ó. Show de bola. É isso Agora aí. falta só trabalhar a comunicação não violenta, né? Consigo, né? Exato, olhar para si, né? E isso vai ajudar bastante, né? Não ficar no tanque, na obrigação, no chicote, né? No julgamento, ou ficar calado, engolindo sapo, não expressar para outros companheiros, as pessoas da família, o que você está sentindo. Tudo isso são ações, na minha opinião, simples, que às vezes a gente deixa de fazer, né? Porque a gente precisa quebrar a crença que a dor é normal, que é da velhice, não é da velhice, né? É normal ter saúde, né, Tanaka? Não é a gente Verdade. ficar... Mas eu acho que o grande problema está na comodidade, né? As pessoas que sofrem de dor hoje, quando melhora um pouquinho, elas querem fazer tudo que não estavam conseguindo quando estavam com muita dor, né? Pode ser, também. Passo a passo, né? Um pouquinho de cada vez. E, uma coisa que eu aprendi com atividade física, né? Tanaka já sabe, mas eu gosto de correr maratona. E a maratona exige muito do corpo, né, Tanaka? Certo? E da dor. Independente do treino que você fizer, você vai sentir dor. Ok? Agora, se eu botar foco na dor e eu achar que eu sou aquela dor e começar meus pensamentos a pensar que essa dor não vai me deixar terminar a corrida, por exemplo, eu não vou terminar. Né? Então, eu aprendi muito com um cara que é ultramaratonista aí, ele já fez 20 Ironmans seguidos, tá? Numa prova que existe, 20 Ironmans seguidos, tá? Só 16 pessoas no mundo fizeram, uma das pessoas é brasileira e é blumenauense, mora aqui. Ele é carioca, mas ele mora em Blumenau há muitos anos já, né? Então, eu tive contato com esse cara e ele trabalha muito a cabeça para conseguir suportar fazer 20 Ironmans seguidos, né? Para quem não sabe, só para, né, Tanaka, o Ironman você nada 3,8 quilômetros, você pedala 180 quilômetros e corre 42 quilômetros. Agora multiplica isso por 20, certo? Então é seguido, né? Pode parar o tempo que tu quiser, mas quanto mais tempo tu parar, mais chance de você não ganhar. Ele ficou em terceiro lugar no Mundial, né? Então, preciso trabalhar a minha mente, né? O corpo também, cuido também, mas ele diz que o treino dele é muito mais mental que físico. Então, se eu colocar meu foco na dor, eu vou sentir dor. Se eu botar foco no difícil, vai ser difícil. Se eu botar foco no é normal, eu vou achar que é normal e não vou fazer nada. Aí eu fico na minha zona de conforto e aí eu vou continuar com essa dor. Né? Então... Verdade, isso daí. Muitas pessoas, elas até buscam nesse tipo de atividade para tentar reprimir uma dor também, né? Tem que tomar cuidado com isso também, né? É tipo tapando o sol com a peneira, né? Vai procurando coisas assim, né? Isso, Mas eu acho que a pessoa que começa uma atividade dessa acaba caindo a ficha. E eu acho que muda a forma como ela encara a dor, né? Porque a dor, ela não necessariamente... É igual uma emoção, né? Não necessariamente ela é algo totalmente ruim, né? Ela pode ter um fator ali motivacional também, né? Desde que seja sincero, né? Eu acho que o atleta é isso, né? Muito isso. O atleta de alto rendimento, eles não são saudáveis, né? Eles sofrem pra caramba. O treinamento é muito duro. Eles muitas vezes têm que competir com dor, mas eles estão lá. Por quê? Existe uma atitude proativa por trás daquilo, né? Não é que a gente tem um conceito de dor como algo ruim, né? Negativo. Isso. Mas não necessariamente, né? Não necessariamente. Legal que tu falou nisso. É uma coisa que eu queria falar, né? A dor, a doença, ela tá aí para nos avisar de alguma coisa, né? Alguma coisa está em desequilíbrio no nosso corpo. E aí eu preciso tomar uma ação, né? O que eu faço? A doença
é uma bênção, né? Eu já li sobre isso. Não que eu estou dizendo que a doença é boa, né? Mas é um sinal, como a febre, né? A febre é um sinal que alguma coisa está errada no corpo, a doença também. Então, muitas doenças são descobertas através de outra doença. Eu já tive casos de pessoas que foram no médico com um problema e descobriram um problema muito mais grave a partir do sinal que aquela primeira doença apresentou, né? Então, por isso que é importante a gente se conhecer, né? E aceitar, acolher, então, essa doença, essa dor e lidar com ela, né? Eu dei uma lida recentemente sobre dor um pouquinho, e aí como é que eu lido com a dor, né? Uma das coisas é que eu já falei aqui para o público aqui, né? Eu preciso acolher a dor, eu preciso abraçar essa dor, aceitar ela, tá? A dor, quando eu acolho a dor, ela pode se modificar, ela pode se transformar num sentimento de paz, alívio e gratidão. É o que dizem alguns autores. E aí eu valido, sim, ela existe. Reconhecer que ela existe. E aí eu vou ter empatia com as pessoas ao redor, porque elas têm necessidades a ser atendidas, certo? Então, assim, eu tenho dor, e como é que essa dor afeta o outro? É importante você saber isso, porque são as pessoas que vão lhe ajudar. E olhar para o novo, o que eu posso fazer de diferente? Como é que eu vou lidar com essa dor? Essa dor não sou eu preciso lidar com ela. Como é que eu vou viver com ela? Como é que eu consigo aliviar, pelo menos, ela? E aí, celebrar essa nova escolha. A gente comemora muito pouco as coisas, né? A gratidão, de novo, né? Então, se eu estou tomando uma ação diferente, se eu estou fazendo os exercícios do Tanaka e eu não fazia, se eu fui procurar alguma outra maneira, eu vou celebrar essa minha nova escolha. Então, eu vou ser grato, e isso me deixa mais leve, e aí eu vou para o caminho do amor também, que daí eu não estou só na dor, eu estou no amor também, e aí eu sou gratidão. Então, trocar dor por gratidão. Isso acredito que pode ajudar a gente a aliviar um pouco esses traumas e essa dor. Então, é fácil fazer isso? A palavra fácil, acho que na vida tem coisas que são fáceis, sim, mas a gente tem ali e só vem para nós o que a gente dá conta. Então, se eu acolher, lidar com isso, fazer ações, não ficar na vitimização, eu vou conseguir trabalhar essa minha dor, né? Então, Verdade. Viver com dor não é fácil. Com certeza, viver com dor não é fácil. Ó, pessoal, se tiverem alguma pergunta, a gente já está preparando aqui para terminar. Se tiver alguma pergunta aí para o professor Jaime, coloquem aí. Vocês podem colocar tipo uma experiência de vocês mesmo, né? Que ele vai poder orientar. Tipo essa daqui da Marlene, ó. O que ela está falando aí, Jaime. Meu caso, tenho fibro e na maioria das vezes tento não ficar falando o que dói, para não se tornar uma pessoa que vitimiza. Isso. Marlene, só cuida para não ficar só segurando isso só para você, né? Então, às vezes eu não fico falando, né, para não incomodar o outro, ok, legal isso, mas também tome ações junto com as pessoas do seu convívio para que você possa aliviar de alguma maneira essa dor, fazer alguma coisa. Deixe as pessoas saberem às vezes, não entra na reclamação, apenas deixe saber, ó, estou com dor agora, você pode lavar a louça para mim, por exemplo, né? Como é que fica isso para você? Eu estou com necessidade de me deitar, né? Expresse também, mas desse jeito você não vai estar reclamando, não vai estar sendo vítima, apenas vai estar expressando o que você precisa. Ok? Ó, a Maria do Carmo também tem uma pergunta aqui, ó, não sei se é uma pergunta ou depoimento, mas isso me intriga, né? Assim, até comentei isso numa das lives, né? Falando sobre essa crença positiva, né? Porque é uma crença também, né? A fé nem tanto, porque a fé é uma inspiração, né? Mas também tem aquela fé cega de que você acredita que vai dar certo, mas não é sincero, né? Não é tão autêntico e você acaba sofrendo com isso, né? Quando não acontece o esperado, né? Autoconfiança demais de que as coisas vão se resolver sozinha, né? Entendeu? Eles têm que cuidar bastante, com certeza. Legal. Show de bola. Difícil, né? Essa parte é difícil, né? Dor não é fácil, mas é possível a gente tomar algumas ações. E muitas pessoas, né, Tanaka, às vezes aliviam bastante ou até cessam, né, a dor a partir de uma consciência emocional, a partir das atividades físicas. Então, a própria comunicação não violenta, só o fato de você olhar para si, você vai começar a se autocuidar. Você vai começar a cuidar de você, né? Então, porque quando eu expresso as minhas necessidades, eu estou cuidando de mim. E, ao mesmo tempo, gente, vocês estão cuidando dos outros também. Porque é ruim ter uma companhia de uma pessoa com dor.
porque essa pessoa também sofre junto com você se ela se ama. Então, a partir do momento que você se cuida, você está cuidando do outro também, né? Então, olha o que você que tem de carga aí de obrigação, tem que fazer, olha se você não está pegando muita coisa, olha o que você pode compartilhar com as pessoas para que tudo se torne mais leve. As pessoas juntas são muito mais fortes do que eu sozinho. Então, a gente precisa quebrar algumas crenças. Às vezes, eu tenho uma personalidade que é que eu preciso ser forte, então eu não peço ajuda. Então, se permita pedir ajuda. Se permita falar o que você está sentindo e o que você está precisando. Vai ficar muito mais leve. Para que suportar essa dor, Jaime? Eu não entendi a pergunta. Eu também não entendi. Até botei aqui para ver se a Ana Carolina explica melhor. Pode dar mais detalhes, Ana, daí a gente pode te ajudar, né? Acho que vai demorar um pouco, vamos ver. Total gratidão. Tem o delay, né? Cida, obrigado por você estar aí, né? Por estar prestigiando a gente aí. Legal. A galera tá empolgada aqui. O pessoal, realmente, eu acho que a gente conseguiu chegar no ponto ideal aí para que as pessoas parassem um pouco para se ouvir o outro, né? Se permitir essa parada, né? A gente fica na necessidade não, né? Naquela coisa de querer, tem que, e acaba esquecendo das nossas limitações, das nossas dificuldades, e que a gente também tem a capacidade, né, ou o direito, né? Acho que esse é o ponto, a gente tem o direito também de ser feliz, como todo mundo está sendo feliz na nossa cabeça, né? A gente sempre acha que o outro é melhor do que a gente, que o outro está mais feliz que a gente, né? É difícil isso mesmo. A gente percebe muito, né? Muitas pessoas, né? A gente mesmo não acredita em nós mesmos, né? O outro precisa falar pra gente que você é bom, que você... Então, assim, né? A gente, às vezes, não olha para si mesmo, não reconhece seus talentos. Eu faço nos grupos, às vezes, a pergunta, né? Uma atividade, aí a pessoa fala... Eu convido ela a falar para o outro. Conte para o outro quais são os seus talentos. Muita gente não sabe, né? O que eu sou bom, qual é a minha habilidade. Todos nós temos, né? Então, a gente tem dificuldade de se reconhecer. Falar de nós é muito mais difícil, né? Falar do outro é muito mais fácil. Então, sim, eu acho que quando a gente começa a ter um processo de autoconhecimento, de olhar para a gente, sentimentos e necessidades, a gente vai evoluir e vai conseguir aliviar alguma das dores aí. Muito bom, Jaime. No final, Tanaka, eu não sei que hora que a gente vai encerrar aqui, acho que é daqui a pouco, né? Eu quero ler um trecho do livro do Rosenberg que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui hoje, tá? Eu vou ler porque é um trecho interessante. Não, legal. Então, antes da gente... não sei se você quer ler o texto com você na tela. A gente tem algumas pessoas que eu gostaria de trazer aqui, que faz parte de todo esse processo, né? Mas se você quiser, eu posso te botar na tela e você ler, tá? Mas antes eu quero mostrar o livro que você... O livro não, né? A autora que você citou, Brené Brown. Bate aí, tchim. Esse livro aqui, ele pode ser considerado um livro de autoajuda, mas ele traz insights sensacionais. Se você não quiser comprar o livro, tem um TED Talks dela, né? Que ela fala sobre isso, né, Jaime? E é assim, é um negócio muito inspirador, muito inspirador. A partir desse TED Talks que eu comprei esse livro. Ela tem vários livros dela. Ela é realmente uma pessoa muito inspiradora. Ela tem um dom de fala, assim como o Jaime. É incrível. Ela conecta mesmo as pessoas. Eu acho que vale a pena. Para as pessoas que estão em sofrimento. No caso dela, principalmente para as mulheres, né? Que agora a gente está nessa vibe aí, né? De empoderamento, né? E assim, tem que ser uma coisa muito suave, né? Não ser tão agressivo, né? Como algumas pessoas estão fazendo, de imposição, de tem que, né? Aquela história tem que. Eu acho que não precisa. As pessoas, elas podem se autodesenvolver e isso vai transparecer. Não, assim, para mim isso é muito claro, né? Mas parte do princípio que a gente precisa ser valorizado. Se a gente não se valoriza, a gente não tem como se conectar com nada, né? Eu sou super fã da Brené Brown, né? E o próprio título do livro já nos remete, né? A coragem de ser imperfeito, né? Todos nós somos imperfeitos, todos nós temos as nossas dificuldades. Então, a gente não precisa ser super-homem nem Mulher Maravilha, né? Eu acho que a gente pode
com certeza, olhar para nós como seres imperfeitos, de um jeito que a gente está sempre podendo aprender, evoluir, porque a gente não está pronto. Perfeito vem de perfectus, que é estar pronto. Nenhum de nós está pronto, nós estamos em eterna evolução. Então, exatamente. então essa imperfeição traz leveza. Imperfeição não tem nada a ver com estar errado, apenas nos aceitar do jeito que nós somos. Né? Então, é verdade. Muito legal. Eu tive uma ideia, Jaime. Eu vou querer que você leia esse trecho, mas eu quero convidar as pessoas que fazem isso aqui funcionar, né? E aí eu gostaria que você também tivesse, porque você está aqui comigo, né? Claro. E sem essas pessoas. E aí que entra a história, né? Acho que vai fechar bem esse conceito que o Jaime está trazendo, né? Da comunicação, da gente poder seguir juntos, né? De uma forma harmoniosa e tudo. E que a gente sozinho não dá conta. Sozinho não dá conta. Muitas vezes a gente precisa se permitir que o outro faça do jeito dele, né? E a gente vai ajustando no caminho, né? Da forma que fique bom para todo mundo. E aí todo mundo ganha, cara. Eu vejo assim, o nosso treinamento para a gente poder viver em sociedade depende do nosso treinamento na família. Se dentro da família está caótico, como é que a gente vai aprender a lidar com a sociedade, dentro da sociedade, né? E as pessoas se equivocam achando que lá fora é melhor do que dentro. Porque lá fora a gente não tem aquele compromisso, né? Nunca mais vai ver a pessoa, né? O treinamento em casa. E essa história de família está se acabando, né? Por isso que eu reforço muito isso. Então a gente precisa fortalecer essa ideia e tem que estar bom para todo mundo. Se não tiver... Eu vou convidar uma galera aqui para você ler esse livro e a gente poder encerrar. Pode ser? Tá bom. Pode, claro. Então vamos chamar a galera aqui. Alguns o pessoal já conhece. Grande Emerson, olha que beleza. Oi lá, tudo bem? Andréia. Então, essa é a equipe, né, que está aqui com a gente, que tem ajudado bastante aí nesse processo. Eu tentei chamar o Alessandro aqui, mas não consegui. Não. Mas foi uma chance aqui de trazer todo mundo. Vai lá, Jaime, conta aí esse trecho aí que eu estou curioso. Legal. Separei aqui para fechar. Então, assim, a aplicação mais crucial da comunicação não violenta, ela pode ser em como tratamos a nós mesmos. Quando cometemos erros, podemos utilizar os processos de luto e perdão da CNV para nos mostrar onde podemos crescer, em vez de cair nos julgamentos moralizadores sobre nós mesmos. Ao avaliarmos nosso comportamento em termos de nossas próprias necessidades não atendidas, a vontade de mudar surge não da vergonha, culpa, raiva ou depressão, mas de nosso genuíno desejo de contribuir para o nosso bem-estar e dos outros. Também cultivamos a autocompaixão ao escolhermos conscientemente em nossa vida diária agir apenas a serviço de nossas próprias necessidades e valores, em vez de por obrigação, por recompensas externas ou para evitar a culpa, a vergonha ou a punição. Se revisarmos as ações sem alegria às quais costumamos nos sujeitar e substituirmos tenho de fazer por escolho fazer, descobriremos mais prazer e integridade em nossa vida. Então, o convite aqui é trocar o tenho que fazer por escolho fazer e olhar para si para entender as suas necessidades. É isso que eu queria deixar de recado para o final, para que as pessoas possam viver a vida mais leve, com menos peso vai doer menos o corpo, com certeza. Gratidão. Tá na cor mudo. Sensacional, Jaime. Poxa, realmente esse tema é um tema que acho que precisa ser mais... já está, né? Está crescendo bastante na comunicação não violenta, né? Eu acho que já está aparecendo um pouco mais, mas é algo assim que eu acho que vai transformar a humanidade, né? Já transforma, né? Conta aí a história aí de como é que isso começou, Jaime. Lá dos conflitos de guerra, não foi isso? Eu vi isso no livro, né? Isso, o Rosenberg, ele, como eu falei no início, ele disseminou essa filosofia, essa cultura da comunicação não violenta em 65 países. Ele foi morar em Detroit, num subúrbio onde tinha muitas gangues e muita violência. Ele ficou 3 dias
preso dentro de casa por causa da violência. E aí isso quando criança, adolescente, quase adolescente. E aí ele foi estudar essa violência. E aí ele percebeu que a gente é muito mais violento nas palavras e com a gente mesmo do que com os outros, às vezes. E ele resolvia conflito de guerra com a comunicação não violenta, conflitos com tribos indígenas. Então, qualquer tipo de relacionamento que a gente puder ter um pouco de consciência, entender a necessidade do outro, a minha necessidade, e chegar numa solução que caiba para todos nós, aí a gente consegue transformar o mundo, né? Eu acredito que a gente pode contribuir muito para a transformação do mundo só olhando um pouco para nós e o impacto do nosso comportamento, a nossa fala com o outro. Então, é mágico, assim, não é fórmula mágica, mas precisa ser muito praticado. Então, para mim, é uma filosofia de vida. Então, convido vocês a se transformar também a partir do que vocês sentem e do coração de vocês. E se vocês puderem dar amor para as pessoas, amor no sentido de respeito, respeitar o que elas falam, a opinião, o jeito que elas são, vocês já estão contribuindo para um mundo melhor. Com certeza. Muito legal, Jair, muito legal. Então, para que as pessoas que não conhecem a Andréia também está ajudando, eu acho que algumas pessoas já conversaram com ela. Muito bacana, fiquei muito feliz, cara. Foi assim, além da expectativa. Quando isso acontece, eu fico mais contente ainda. Muito obrigado, Jaime, pela sua disponibilidade, né? Tá aqui quase 2 horas, né? A gente está segurando a galera aqui há quase 2 horas, cara. Essa galera aqui é fantástica, é incrível, né? Eu fico muito empolgado, porque por mais que... Olha só que interessante, né? As pessoas morrendo de dor, né? E fica aqui, né, buscando uma informação sem pestanejar, porque uma vírgula ali pode ser a solução dos problemas delas, né? Então é muito bacana mesmo. Show de bola. Alguém quer falar alguma coisa aí? Eu quero agradecer, primeiro, pelo convite, né, Tanaka? Sempre que eu puder plantar uma sementinha na cabeça das pessoas, na vida das pessoas, isso me deixa muito feliz e eu estou seguindo o meu propósito. Então, a comunicação não violenta, para mim, faz muito sentido, né? Faz mais sentido se eu colocar na prática. Então, gratidão pelo convite e pela confiança. Beleza. A galera tá agradecendo. Olha, olha que legal. Assim que é bom, né? Legal, obrigado. Assim, eu tenho certeza que não é um agradecimento só por educação, né? Porque realmente fez sentido. E quando faz sentido, traz clareza, né? Quando traz clareza, a gente muda de atitude, né? Muda de comportamento. Acho que às vezes a gente fica muito preso, né, aos problemas que a gente vive e, assim, arruma um culpado que aconteceu lá no passado, né? Ou porque, sei lá, tem uns porquês ali, a gente vai criando esses culpados, né? Mas acho que dá para ser bem simples, né? Bem simples, como você falou mesmo, né? Muito legal. Olha que legal. Eu acredito muito na simplicidade, no simples. É muito potente. Mas a gente gosta de complicar, na verdade, né? Perfeito. Muito bom, muito bom. Quer falar alguma coisa, Andréia? Everson. Mais uma vez, agradeço a oportunidade, a honra de poder estar fazendo parte da equipe aqui do professor Tanaka, poder estar junto aqui na live, junto com o Jaime. Nossa, um conhecimento sensacional, que a gente acaba aprendendo bastante aqui. Eu fico, cada dia uma surpresa, gente, dentro dessas lives. Eu fico me sinto muito privilegiado de poder estar sempre junto aqui. Obrigado, professor, obrigado, Jaime, obrigado a todos aí. Eu acho que o microfone da Andréia está mutado ali, eu não estou conseguindo... soltou ali já. Obrigado. Bom, eu faço das palavras do Everson as minhas, né? Eu sou muito grata de estar aqui com vocês, tenho aprendido demais. Jaime, muito obrigada. As suas sacadas são fantásticas, já assisti aulas suas e já me clareou bastante. Hoje foi fantástico, essa coisa do tem que. Eu sempre tive isso na minha vida, né? Assim, eu fui criada com tem que, né? E também trabalho com alemão direto, então é tudo tem que. Então é duplo, né? O tem que da ancestralidade e do trabalho também. Então esse insight para mim foi muito bom,
né? E fazer parte dessa equipe é maravilhoso. Gente, muito obrigada. Então, pessoal, muito obrigado. Se alguém tiver mais alguma coisa que queira falar, tiver aqui. A galera agradecendo ainda. Realmente, eu acho que a gente conseguiu atingir o objetivo, né? A gente conseguiu ajudar aí as pessoas a, pelo menos, terem alguns insights, né? Eu acho que começa por aí, né? A gente tem que se conectar, né, com as coisas, para depois a gente tomar uma atitude, né, coerente. Tem que ser coerente, que faça sentido. Então é isso. Muito obrigado aí todo mundo. Eu acho que conseguimos chegar num ponto aí que eu acho que as pessoas vão ter uma transformação, né? Esse treinamento aí, ao longo dessas 2 semanas, realmente, quem participou vai ter, não tem muito, é um treinamento mais do que completo, né? A gente chegou a atingir várias outras esferas e tem tudo para trazer o equilíbrio e o conforto que as pessoas buscam, né? E buscam sem saber o que vai, como que faz, né? Então, a gente está mostrando um caminho válido. Tudo que foi falado aqui, tudo que eu trouxe aqui, tem bons argumentos, bons conceitos, boas teorias e bom resultado. Tá? Isso tudo é medido. Nada que eu falei aqui é achismo, né? O Jaime trouxe a comunicação violenta, que tem várias pesquisas mostrando, inclusive pesquisas diretas do Marshall, mostrando a eficiência. O Alessandro, com o conceito dele dos medicamentos caseiros, né? Tudo que ele falou. Então, parabéns aí a vocês aí que estão juntos aí nessa jornada, né? Tentando ajudar as pessoas. Eu acho que esse é o caminho. Esse é o caminho. E, na verdade, esse treinamento, pelo menos o meu objetivo maior, né? O propósito em relação, já falei isso, mas o meu propósito maior em oferecer esse tipo de treinamento, na verdade, não é resolver o problema de vocês, né? Além disso, é inspirar vocês a ajudar os outros. Eu acho que quanto mais a gente tiver essa atitude, mais a gente consegue ter um mundo melhor, né? Eu me inspiro muito no meu filho, que tem 5 anos hoje. Antes, eu não sabia o que esperar daqui a 20, 30 anos, quando ele tivesse uma vida adulta, né? Hoje eu já vejo um pouco mais de harmonia nas pessoas, principalmente. Eu acho que essa quarentena ajudou, né, a gente se conectar dessa forma, né? Eu acho que até as pessoas falaram, caraca, eu acho que o buraco é mais embaixo da vida, né? E aí pararam para refletir mais. Eu estou muito feliz, muito feliz. Quem não curtiu ainda essa live, clica aí, se inscreve no canal de todo mundo. Ó, todo mundo tem aqui, ó, só a Andréia que não botou, porque ela ajuda muita gente. Então, se ela fosse botar aí o link dela aí, ia ter que botar uma lista, tinha que ser tipo fim de filme, aparecendo assim, né? Mas é isso, pessoal. Valeu. Obrigadão. Passa só um recadinho aqui, professor. Vamos só lembrando para todo mundo que não se inscreveu no canal aqui do professor Tanaka. Vamos clicar no botãozinho inscrever-se, está aqui embaixo, ó. Isso ajuda muito, vocês não têm ideia como isso ajuda o professor Tanaka a poder compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, apesar dele ter o curso dele pago, sucesso total, mas ele compartilha muito conteúdo de forma gratuita, de forma espontânea dentro das redes sociais. Então é muito importante, gente, cliquem no botãozinho gostei ali. A gente tá com 40 pessoas, tem 30 e poucas pessoas, então quem não clicou no gostei, clica agora, isso ajuda muito, porque o YouTube entende que esse material é um material bom e ele pode levar esse conhecimento para mais pessoas. Tá bom, gente? Obrigado aí. Vamos curtir, vamos se inscrever, pessoal. Ah, espera aí. Calma. O print. Cadê o print? Galera, printa a tela aí, compartilha nas redes sociais, marca aí, Tanaka Mindfulness, Jaime Ricardo V, HM Comunica, André Tamashiro. Valeu! Pronto, agora